Os ventos estão mudando. Tudo que vai desde a subversão dos papéis de gênero à agenda ambiental está começando a ruir. Toda essa tralha que te incomodou durante os últimos anos está perdendo financiamento, perdendo as bases políticas e está prestes a mudar. E o mais impressionante é que tudo isso começou dentro do mundo dos videogames. Vocês acreditam? Será que... Pô, cara, acho que a gente foi salvo então por isso. Porque eu tava preocupadísso. Como não jogo videogame... Não tava sabendo disso. Não tava sabendo. Acabei de ser informado também. Uma loucura, né? Do que você tá falando? Falando nisso. Já que você falou isso que está te incomodando, mas você ainda não... Essa coisa, né, que a gente habituou a chamar de woke do último ano para cá, né? Toda essa agenda que vai desde lá do sujeito lacrando falando do machismo estrutural, até o fundo de investimento que investe em empresas que são ditas sustentáveis. O famoso ESG, os fundos ESG. Exatamente. Todos esses caras têm algumas bases em comum que não foram necessariamente articuladas assim de cima para baixo, pensando num plano maquiavélico, mas essas bases elas estão começando a ceder por conta de alguns agentes de disrupção que estão atuando dentro dos Estados Unidos e atrapalhando um pouco os planos dessa elite essa elite política que está lá no controle, né? Especialmente o pessoal ali democrata, e do lado de fora também, com alguns eventos meio controversos que aconteceram recentemente no Oriente, né? E quando a gente fala assim, a gente fala, pô, a agenda ambiental e a subversão cultural, parece que a gente tá comparando maçã com laranja, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? E eu acho que o jeito mais fácil, né, da gente ver a conexão entre essas coisas e ver onde é que elas estão condensadas mesmo, é no tal do ESG, né? Que é uma sigla que significa Environmental, Social e Governance, né? Ou seja, é ambiental, social e governança, que é nada mais nada menos do que um score, como se fosse uma pontuação de crédito. É tipo a Agenda 2000 e não sei o que tinha antigamente, não era? Exato, faz Agenda parte. Não. É ISO 2000. É um ISO, é um ISO. Isso, é o grande basicamente ISO moderninho. Agenda não, ISO 2000. Exato, só que diferente do ISO, o ESG, ele é como se fosse um score de crédito, né? Que você tem lá, você paga suas contas em dia, aí o Serasa vai lá e aumenta a sua pontuação. Sim, né? um score. O ESG é algo parecido, só que ele pega critérios, como, por exemplo, a pegada de carbono da empresa, se essa empresa compensa ou não a pegada de carbono, a diversidade das pessoas em cargos de liderança e até a forma como os salários são geridos. Se tem desigualdade, por exemplo, entre mulheres e homens ocupando posições parecidas. E o grande problema é que não é um critério objetivo, né? Existem vários... Né? Cara, eu vejo assim, eu até fiquei feliz de saber que a gente tem uma resistência, que é bom, né? Mas eu vejo que também, por outro lado, não é que também essa turma desistiu, né? Eles fazem um socialismo fabiano, né? O cara anda um pouquinho, aí sente uma resistência, ele para, anda um pouquinho e para. Uma das formas deles implementarem ideologia, e talvez isso que a gente está falando, pô, cara, mas isso vai da ideologia de gênero ao ambiental, o que isso está ligado, né? O que tem a ver? O que tem a ver? Cara, são através de legislação. O que, historicamente, esse pessoal faz é tomar conta do processo legislativo, né, global, local, e aí ele vai impondo uma ideologia através de uma legislação. E muitas vezes, cara, as pessoas não percebem isso, porque acham que como for aprovada alguma coisa em lei, eles acham assim, se é lei é justo. E nem toda lei é justa, né? E também, se é lei, o cara esquece que tem um grupo... muito o que fazer. Tem um grupo que tomou conta, né? Quer dizer, a ideia é que não, mas se foi lei, foi democrático. Não, quer dizer, pode ter um grupo que tomou conta de um determinado poder, né? Então, assim, o que eu vejo nessa agenda dos wokes e nesse negócio é isso. O cara botou o ESG lá, como já teve o ISO, mas é mais um padrão, uma sigla, que, cara, é uma marca, que significa uma porção de coisa que foi imposta por lei, entendeu? E o mais curioso é que não é uniforme. Existem vários índices ESG e muitas vezes tem uma empresa que está lá no topo de um e lá embaixo em outra. E você não sabe o que está acontecendo. E são formas de controle. Tudo isso por trás tem a ver com controle, né? O grande objetivo dessa parada total é controle. Seja controle da economia, político e até moral e comportamental, que eu acho que é a grande novidade dos wokes, que é estender um pouco não só para o político, para o econômico, mas para o comportamental. Exato. Você estava falando que
você vai explicar, obviamente, a gente vai falar mais sobre isso, que eles perderam um pouco de poder, né, pelos motivos que já vamos falar aqui. Mas isso não está só ligado às empresas, a parte... Porque quando você falou agora que o ESG não, os wokes, né, porque é maior que o ESG, os wokes, que para quem não sabe são os acordados, é o cara que, não, eu era burro, agora eu sou inteligente porque eu cuido da pauta gay, da pauta feminista e não sei o quê, agora eu sou o bonzinho, né? O iluminado. O iluminado, exatamente. Mas quando você fala em lei, os caras não voltaram muito, não. Eles continuam fortes. Aí a ONU é um centro de poder do wokeismo, vamos dizer assim, vamos chamar assim, que é enorme, né? E tá aí. Sim. Tudo bem. As pessoas falam mais mal da ONU hoje do que antigamente. Eu mesmo não imaginava que um dia eu ia chegar e falar que a ONU é um absurdo. Para mim, a ONU no céu achava o máximo lá atrás. ONU na terra, Deus do céu, né? Não, eles têm muito poder ainda, mas o que acontece é que eles perderam a hegemonia, né? A gente estava numa configuração em que a narrativa dos caras era a narrativa hegemônica, os critérios que eles impunham eram respeitados e muitas vezes serviam até como um instrumento de pressão para líderes nacionais. Então você tem, por exemplo, um líder, o cara pode ser tradicionalista o quanto ele for, quando ele começar a agir de acordo com a cosmovisão dele, entra lá aquele monte de sanção, aquele monte de artigo na mídia espalhado e exerce essa pressão. E tudo isso começou, é engraçado a gente falar da legislação, né? Mas não começou necessariamente na política. Na verdade, foi uma confluência de 3 fatores. Você tem a movimentação financeira, né? Você tem um movimento intelectual, muitas vezes financiado pelo mercado financeiro, né? E você tem, por último, a concretização disso tudo na própria política, né? Que são essas 3 facetas, elas foram muito bem tratadas, inclusive, por você nos minicasts que a gente fez a respeito... Ouçam. Exatamente. Primeiro elogio que eu recebo. Né? Deve estar bom, né? Só críticas. Nesses minicasts. Então, o ESG, né? Vamos começar primeiro pela ideologia, né? Que é o que fundamenta, né? O que dá os dispositivos verbais e retóricos para o cara agir na realidade, né? Até porque o cara que tem grana, ele não vai gastar uma grana numa coisa que, se ele não tem uma ideologia, que ele acha que aquilo é uma coisa boa na cabeça dele, né? Exatamente. E essa ideologia, ela vem de 2 lados, né? A gente está muito acostumado a falar da esquerda marxista, que nem são marxistas mais, eles são frankfurtianos, né, acreditam na teoria crítica, mas tem também um outro lado do liberalismo que anda junto com a esquerda. Pô, de mão dada, casamento, cara. Pra mim é o outro lado da mesma moeda. Aliás, o Zé Pedro Galvão de Souza, que foi um dos grandes juristas no Brasil, que era um católico, né, e foi um dos caras que fundou a PUC aqui, né, foi um dos primeiros. Ele falava isso, ele falava assim, cara, o liberalismo é a rampa ensaboada que te leva direto pro socialismo. Slippery slope, que os caras falam bastante isso nos programas de rádio que eu ouço. É isso, é a rampa ensaboada. É a rampa ensaboada. O liberalismo é o que dá o primeiro empurrão, isso, né? Ele sempre vai dar o primeiro empurrão. E você acha divertido, né? Porque você tá na rampa ensaboada, é um negócio fala legal. Assim, não é quando cai, né? O woke tem muito do liberalismo mesmo, né? Muito mais do que do marxismo. Se você pensar bem, o forte mesmo do wokeismo vem do liberalismo. Porque é aquele cara que você, quando tá meio desavisado, você fala, por que não, né? Por que não os caras poderem... eu não sei como é que eu vou falar essa palavra, mas o cara que se veste de mulher, porque senão o algoritmo... o cara que se veste de mulher, por que não, né? Ele é um cara livre, deixa ele assim. Aí isso vai dar em você multiplicar criança com 6 anos de idade. É o famoso primeiro vive empurrão, e deixa viver, né? Não, deixa o cara lá, o que te importa se não está afetando imediatamente a sua vida, né? E aí, muitas vezes a gente cai no erro, porque a gente vai contra os caras usando as ferramentas liberais. E quando a gente vai olhar a movimentação geral, a gente nota, por exemplo, que o ESG começa... Bom, você tem ali a economia americana, né? Que muitos encaram como um modelo, né, do liberalismo econômico em ação, a democracia liberal a ser copiada, né? E, de certo, tem muita coisa positiva que saiu dali, né? Mas chega um ponto em que você tem
alguns grandes empresários, né? Então, por exemplo, que ganharam muito dinheiro com as ferrovias, que ganharam muito dinheiro com petróleo e que começaram a de fato a construir assim, o dinheiro não era mais problema para o sujeito, né? Ele tinha grana o suficiente para gerações dele viverem, e ele começa a pensar, pô, eu tenho que fazer alguma outra coisa, eu tenho que passar a ser bem visto, né? Eu preciso, talvez, formar empregados melhores para os meus negócios. Como é que eu faço, né? Então o cara, ele começa a ir para a filantropia, né? E assim, o cara, assim, pode estar munido das boas intenções que ele tiver, né? Se ele é um empresário, ele é um grande industrial, normalmente ele não teve tanto tempo assim, em especial o cara que é bilionário, que tem muita coisa debaixo dele ali para administrar, ele normalmente não teve muito tempo para estudar. Para refletir até, né? Exatamente, para refinar a cosmovisão dele. Cara, eu já pensei tanto nisso, para ser sincero com você, já pensei tanto nisso, assim, cara, o cara, ele se dedicou e chegou um momento de grana e ele falou assim, pô, agora eu tô preocupado com o mundo, com as pessoas, né? Também pensei que, de repente, como você falou no início, um pouco tô falando isso por causa da tua premissa, tá? Que o cara vê assim, não, na verdade, essas ideologias, elas surgem e o cara é meio pego desprevenido, né? Eu já pensei, eu pensei muito nisso também, eu não estou dizendo que não possa ser isso, mas eu mudei minha cabeça. Hoje eu vejo, cara, uma coisa mais simples nessa história nossa, essa metanarrativa que a gente fala, né? Que é o seguinte, cara, a essência do ser humano caído no seu materialismo histórico, né, nosso materialismo literalmente histórico do Marx, mas cara, é a briga pelo poder, é a conquista e a manutenção do poder e a redução da incerteza. A gente, se você pensar na caminhada humana, nós temos tentado reduzir nossas incertezas, né, em relação ao ambiente hostil, ao tempo, ao clima, a doença, a gente tenta reduzir a incerteza. Até mesmo no micro, né? Muitas vezes você toma decisões, se você pensa só no material, você vai tomar decisões, por exemplo, sabe, em relação à sua família. Você quer acolher um parente que está doente e precisando de ajuda. Pô, acolher aquele parente vai te dar um puta problema, porque você vai ter despesa a mais, você vai ter um gasto de tempo, você não sabe se ele vai ficar doente no meio do dia e vai prejudicar o seu trabalho. Se você pensar puramente no material, você vai ceder a todo tipo de... Isso. Então, eu estou te falando isso porque acho que a gente vai fazer alguns pontos da filantropia, dessa caminhada para chegar nos woks, né? Mas essa caminhada, para mim, só para a gente poder ter essas duas premissas. Para mim, tem uma premissa que é importante, cara, assim que eu vejo. Tudo na essência dessas discussões está sobre poder. Como eu amplio ou mantenho o poder que eu tenho. E às vezes o cara, eu digo assim, isso é comum até você falar, pô, mas você é só com um bilionário. A gente tem filho, né? O que a gente gostaria, né? Cara, transcender a nossa existência através do nosso filho. Então, por exemplo, eu faço jiu-jitsu, queria que meu filho fizesse jiu-jitsu, né? Você é músico, queria que seu filho tocasse. Então, você está tentando transcender a tua existência através dele, né? Vivendo um pouco ele. Cara, isso é normal. O que um cara que chegou por um tamanho gigante, que é um cara que tem um monopólio ou que comanda uma economia de um país, ele fala, cara, eu quero que a minha família se perpetue no poder. Eu quero manter esse poder por gerações. Né? Se eu trabalho com ferrovia, eu queria que meu filho trabalhasse com ferrovia. Se eu sou um mega empresário, eu não quero que ele seja músico, eu quero que ele seja empresário. Então, assim, eu vejo início dessa briga, Lucas, assim, pô, como uma coisa muito simples e humana no sentido caído, né? Manutenção e ampliação de poder. Eu tenho esse pensamento também, mas não por causa da premissa, por causa dos resultados. Sempre, todo esse movimento faz com que menos gente tenha mais poder, a concentração de poder seja maior. Então, perfeito. Não sei se o cara pensou nisso, mas é o resultado disso. Poxa, inclusive, isso é algo que tanto a gente quanto os marxistas concordam. Exato. Até mesmo eles enxergam isso. Tem muita coisa que o diagnóstico dele está correto, mas o problema é o remédio que ele dá, né? O problema que ele dá. E assim, até a questão que você vai te passar a bola, filantropia. Cara, assim, o cara fala assim, eu quero ser bom. Mentira, ele quer parecer bom, entendeu? Ele quer sinalização de virtude. Ele precisa sinalizar a virtude. Dentro do mercado, aconteceu desculpa interromper, mas aconteceu uma movimentação. Quando a gente olha para a progressão da história do marketing, a gente vê que a gente tem primeiro uma propaganda em que o cara só quer... Você tem primeiro os mercados, né? Você tem o mercado local da vila, a feira, né? Então você tem o que ali? O produto exposto e o preço. Se o produto exposto é bom e o preço o cara pode pagar, ele compra. Acabou.
de repente você começa a ter competição. Então o cara quer mostrar às vezes que ele tem um preço mais baixo ou um produto melhor, né? E aqui eu estou resumindo bem. Sim. Né? E aí, ótimo. conforme você tem um aumento da produtividade, né? Você passa, por exemplo, por uma revolução industrial, que você já tem produtos, por exemplo, o cara não chega mais lá no mercadinho, pede, eu quero feijão, e o cara vai lá, pega e... Só tem aquele feijão, Isso. tipo... Então você começa a ter uma oferta, pelo custo ser menor, você começa a ter uma abundância na produção e você começa a ter múltiplas empresas, né? E você tem também uma concentração maior das pessoas nos centros urbanos, então você tem mais gente que tem uma renda que compra mais coisa, que tem um poder aquisitivo aumentando, porque o preço das coisas diminuiu, o preço para produzir diminuiu, e você tem também um aumento na oferta de produtos, porque tem mais mercado para mais empresas. Uhum. E muitas vezes, você vai comprar um feijão, você vai comprar uma ferramenta, você está num nível de padronização da coisa em que a eficiência e ela já não é tão diferente de uma para outra, né? E muitas vezes o preço, às vezes o cara vai ganhando em centavo, então você precisa de um outro diferencial. Para quem comprar não vai fazer essa diferença toda. Começou a ter a manipulação do desejo para você, na verdade, criar o desejo em você pelo produto que existe. Tem um documentário sensacional, vejam, cara, grande, ele é dividido em, são 4 horas de documentário, mas vale muito a pena ver, chama O Século do Ego. Ele mostra exatamente essa caminhada que você está falando e principalmente a influência de ferramentas psicológicas feitas pelo sobrinho do Freud, que era o Edward Bernays, né? Como ele fez, que foi o cara que criou o Public Relations, né? As relações públicas, e como ele utilizou de ferramentas de psicologia de massa para manipular os mercados. Sensacional, cara. E que foi pra política, né? Ele mostra como isso vai pra política também. Sim. Como o político vira um produto de massa. O marketing, né? Quando a gente fala do político como obra do marketing, sempre foi de certa forma, né? Porque o cara tem que se vender como a melhor opção. Mas isso, assim como o marketing evoluiu, e eu vou complementar o que você falou, o político também, o marketing político também. Então, cada vez mais, no início tinha que ter alguma verdade por trás do que o cara estava se vendendo, né? Eu sou assim e é isso que eu estou oferecendo, é isso que eu quero. Hoje tem uma gangue de marqueteiro, eu posso chamar de gangue, de marqueteiro, né? Que fica lá falando assim, olha... você vai agir assim de uma forma completamente diferente do que você é, do que você acredita, porque isso é que vai fazer você ganhar. Não importa se você ganha com o oposto do que você pensa, que foi o que aconteceu aqui no Brasil nesse último ano. Isso. Que em 2 dias já mostrou, não era isso que eu pensava, foi só para ganhar a eleição, acabou. Então o marketing ele começou como uma coisa assim, olha, o meu produto é melhor. Primeiro, assim, existe esse produto, né? Exato. Porque só tinha um cara que vendia feijão. Tô vendendo feijão aqui. Tô vendendo feijão. Depois se transformou numa coisa... Eu sei porque eu trabalho com publicidade. A Panela nasceu com uma produtora que fazia publicidade. Depois, isso eu vi até uma certa transformação durante meus 20 anos de trabalho. Depois, assim, olha como eu sou legal, como eu sou interessante. Isso. Ora, como o eu meu sou produto, ele moderno. é sustentável. Não, então, mas isso foi depois. Isso depois. Então, olha como eu sou moderno. Se você consumir isso aqui, você vai ser um cara Hollywood, o sucesso. Você vai ser um cara de sucesso, você vai ser um cara descolado. Né? Você começa a atribuir certas qualidades que não estão no produto necessariamente. Isso. Que é uma percepção. Olha, você vai parecer desse jeito usando esse produto aqui. E aí isso quando eu comecei a trabalhar era mais ou menos assim. Hoje, de 10 anos para cá, principalmente, a coisa virou assim, olha como o banco não é mais um banco nem descolado, nem é o banco que salva o mundo. Isso. É isso aí. Não, eu quero saber se meu dinheiro vai render. Não interessa, nós queremos o melhor para o planeta, nós vamos salvar o planeta. Então, assim, essa evolução também tem... Você acha que o marqueteiro, o dono do Itaú está preocupado com o planeta? Pode até estar, no fundo ali, das últimas preocupações, mas no fundo ele quer mostrar que o banco dele é o mais legal. Se tivesse preocupado mesmo, não cobrava as coisas. Não era um agiota institucionalizado, né, velho? No fundo, tem uma coisa que nunca vai mudar. Para o cara se manter, ele precisa dar lucro. E, ora, se o mercado está do jeito que está, se só mostrando a qualidade você não consegue vender, é natural que os empresários apelem para essas características no seu marketing. Até que a gente chega num ponto que é o mais avançado, que não é nem o da sustentabilidade, que eu salvo o mundo, que é o marketing de relacionamento. Que o cara tenta criar uma associação da marca com você. Então você compra um celular de uma marca tal, ele te insere num ecossistema.
Então, ó, você não tem aqui só esse celular, você tem um serviço de nuvem que é nosso, você tem isso, aí você vai colocando cada vez mais da sua vida ali dentro. E você vai recebendo as notificações, não são notificações de, olha, o nosso produto melhorou, olha, nós estamos cuidando de você. É a marca se tornando a sua amiga, criando uma relação. Né? Seu dono, né, cara? Cuidando de mim, ele começa a tomar decisões que ela acha que é importante pra ela. Tá acima de você. Quem cuida, o pai cuida do filho. São os bancos hoje. E aí, quando você olha pra isso... Sempre assim, né? Se isso gera dinheiro, se isso gera uma percepção positiva pro consumidor, então, quando você vai pro mercado financeiro, você começa a ter investidores que eles não estão olhando necessariamente para a produtividade do cara, para a qualidade do produto, estão olhando para a percepção de marca. E quando começam a olhar para a percepção de marca, aí começam a surgir os certificados e entra o SG entra pesado. As avaliações. Exatamente. E aí o que acontece? A gente está num mundo em que o mercado financeiro, o cara não são milhares de pequenos investidores escolhendo as suas ações. Né? Muitas vezes o cara não tem tempo para... Você vê no mercado, você entende isso até melhor que eu. O cara terceiriza, né? Quem vai ele tomar põe decisão. num fundo. E quem tem a maior parte da propriedade sobre as ações são esses grandes fundos de investimento. E chega um momento na economia americana em que não o investidor tem poder de voto, que quando você compra uma ação, você passa a ter poder de voto sobre uma empresa. Mas há uma alteração na regulação e os fundos de investimento passam a ter poder de voto. Então você tem, por conta disso, um movimento totalmente assim de liberalização de mercado, o poder sobre o mercado sendo concentrado nas mãos de alguns poucos grandes fundos. Que, curiosamente, a hiperliberalização causa o contrário do que é o liberalismo. Né? Exatamente. Houve a concentração de poder. Que é, como é que se diz? A competição e tal. Isso, né? exatamente. Você tem um fim da competição. Exatamente. E aí você chega num ponto em que, você está todo mundo preocupado com percepção, né? Em paralelo a isso, está acontecendo aquele movimento dos grandes empresários, dos grandes industriais, olhando para essa movimentação, agindo de acordo com ela, e eles começam a se envolver, por exemplo, em causas sociais. Tem o exemplo do Rockefeller velho, né? Do John D. Rockefeller, que decide investir em iniciativas educacionais justamente por conta de um conselho do pastor dele. Isso aí, você está falando sobre isso, né? Exatamente. E exatamente nesse momento que ele, porque fez sem alguns princípios, ele acaba gerando, só para um parênteses aqui, acaba investindo em pesquisas que vão chegar no John Dewey, que foi o cara que recebeu o dinheiro da Fundação Rockefeller, um cara que era batista, né, cristão, e que acaba, gerando um processo educacional que não tem absolutamente nada de cristão. É um cara que destruiu a educação americana e acabou influenciando a escola nova no Brasil, né, que destruiu a educação brasileira, que está aí até hoje. Agora, nesse caso, ele teve uma boa intenção. Nesse caso, ele tinha razão no princípio. Não, a intenção... chegou para ouvir o pastor e quase uma boa intenção. Porque existe aqui uma distinção. Existe um negócio chamado caridade. Quando você faz caridade, você vai lá, você conhece quem você está ajudando. Ou no caso de uma ação grande dessa, você vai lá conhecer a fundação, você vai conhecer as ações dele, você vai conversar com os teóricos que estão por trás das coisas. Né? Você vai ver os resultados. E aí você vai aplicando e você se envolve no processo. O Jesus Cristo, ele não chegava no sujeito, curava e ia embora. Muitas vezes a primeira coisa que ele fazia quando ele encontrava um pecador, né, dando aqui um exemplo, era ele sentava para comer com o cara. Ele compartilhava uma refeição, conhecia a pessoa e aproximava a pessoa dele. Né? O que é muito diferente da filantropia. A filantropia, ela visa por um negócio chamado eficiência. Então o cara tem uma lógica de investidor. Ele olha quem são os caras com as credenciais melhores, os que estão me dando os melhores números, os que vão ajudar a causar a maior quantidade de bem pelo menor preço. Então a filantropia é uma corrupção da caridade, seria? Eu acho que é excelente definição. É uma corrupção. Eu acho que é uma corrupção da caridade. É um negócio que, por exemplo, no caso do Rockefeller, ele falou assim, cara, qual é o problema dele? Ele estava ganhando tanto dinheiro e já era monopolista em tantos negócios que começou a pegar mal, porque o cara era trilhardário, né, bilionário nos Estados Unidos e, assim, tinha vários problemas na economia naquela época e o cara estava... Então ele falou assim, eu preciso fazer uma coisa para melhorar a minha imagem. Veja, ele não está preocupado em ajudar as pessoas, está preocupado em melhorar a imagem.
E aí o cara falou, pô, vamos fazer investimentos sociais porque vai melhorar a sua imagem. É muito o que acontece hoje com as empresas. Mas eu vou, já que você citou uma questão bíblica, deixa eu só vou completar claro. isso aí antes. Será que também não está naquela coisa da soberba do cara falar assim, não, eu vou consertar o mundo? Não necessariamente eu estou querendo ser benevolente um pouco. Sim. Pode ser que ele não seja. Mas é uma visão que a gente nunca vai saber o que estava no coração dele. Isso, né? Mas o cara... Todo o erro humano, aliás, o grande erro do marxismo, tá quando você, na sua soberba, fala, eu vou consertar o mundo aqui, o mundo material. E nesse ponto, sempre que alguém tentou fazer isso de cima para baixo, deu errado. Se você parar para pensar, essas grandes ideias, elas sempre são financiadas por um grande empresário. Ora, o Marx não teria o que comer se não fosse o dinheiro da família do Engels. Então, e da mulher dele, que ele também falhou a mulher dele. Mas olha só, eu vou até faltar a briga, mas eu vou botar um parênteses antes de chegar no meu ponto que eu estava querendo falar com você, da questão do bem e da filantropia, que nem sempre ela é boa. Mas assim, eu concordo com você que é soberba, porque o cara, uns querem melhorar a imagem em relação ao mercado, outros querem que as pessoas se pareçam com ele. Então ele quer botar a visão de mundo dele, ele quer botar as inspirações dele, às vezes até a visão religiosa, às vezes ele quer botar o meio de vida, né, em outras pessoas e usa caridade para isso, né? Então tem sim uma questão de soberba, de querer dar liçãozinha de moral, de querer formar pessoas. Mas só um parênteses que você falou da questão religiosa, para a gente pensar que é uma lição bíblica aqui que é muito interessante. Deus mandou o rei Saul, agora não me lembro exatamente, estou me lembrando as tribos, então vou faltar, mas o contexto está correto. Ele manda matar, né, uma determinada tribo de ponta a ponta. E aí o rei Saul fica com pena de um dos reis. Né? Ele fica com pena, ele falou, cara, não vou matar de ponta a ponta. E ele virou e falou assim, não vou cumprir essa ordem e eu vou perdoar. E ele perdoa o cara. Né? Então ele mantém o cara vivo e desculpa uma ordem de Deus. Olha que dilema, né? Porque ele está perdoando, que é uma coisa ele está boa, né? Ele está sendo, mostrando ali uma misericórdia com o cara. Sabe o que acontece? É exatamente esse cara que vai gerar uma outra tribo que vai dar lá em Amã, que quase destrói o povo judeu. É isso aí. Né? No livro de Esther. E qual é a lição que muitos rabinos, eu li isso inclusive num livro super famoso no judaísmo, eu me esqueci agora o nome dele, mas basicamente a lição que o cara tira é essa, ele vira e fala assim, cuidado, até a filantropia tem que ser bíblica, porque se o teu bem não for baseado em princípios bíblicos e na ordem da vontade de Deus, você pode estar corrompendo, e que é exatamente o que você falou, uma corrupção na caridade. Exatamente. E olha que interessante o efeito disso, né? Que, com a boa ou a má intenção do sujeito à parte, o efeito disso é que você tem esses grandes empresários se envolvendo com a educação das pessoas. Ou seja, e termina, como você disse, seria uma trajetória meio longa para a gente traçar aqui, mas no caso do John Dewey terminaria ali com a pedagogia dos desalmados. Isso aí. Terminaria direcionando a educação, isso a gente pega em documentos diversos da Unesco, direcionando a educação não para a formação de um ser humano, mas para a formação de alguém que se integra. De um cidadão. Ele se integra na sociedade e ele consegue trabalhar e produzir. O cara está pensando em... Olha que conveniente, pensando em formar empregados para a empresa dele. Então, cara, sabe o que eu vejo, o Lucas? Por isso eu te falei no início do poder, quando a gente está falando dos woke, né? Esse processo, quando eu vejo a meta-narrativa, a gente vai tentando ver em etapas, e às vezes a gente cai em armadilhas do recorte histórico, né? E assim, a gente pensa assim, pô, mas cara, esses caras se preocuparam com a educação, eles vieram trazer a técnica mecânica. O que eu vejo, quando eu vejo essa meta-narrativa ao longo do tempo, dos outros andando, do Rockefeller, desse negócio, vou investir em educação, é sempre uma tentativa de controle e de planejamento da sociedade. A gente falou da Unesco. Como é que nasce a ONU? A ONU nasce desde quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a Europa destruída. O que os caras falam? A primeira já, né? Não é entre a primeira e a segunda? Não, eu acho que foi a segunda. Acho que a ONU 44. com esse nome foi na segunda, mas isso, antes tinha um outro já nome. Existia o não sei o que das Nações. Liga das Nações. Foi na primeira? Eu acho que foi. Então, mas ele tenta, na segunda, mas eles tentam pegar a Europa destruída e começa o que eles querem fazer? Uma sociedade planejada. Por que a Unesco tem determinados, onde surge depois a Unesco, como é que o cara começa a ideia de que existe uma organização mundial que vai te dizer quais são os parâmetros educacionais? Porque eles deram uma ideia de quê? Planejar a sociedade. Vou fazer tantos advogados, tantos engenheiros, tantos... E o cara começa a querer ter uma sociedade planejada. Né? Controle.
Isso é controle. Quando a gente olha a formação do homem moderno, na verdade, a gente não fala de formação, a gente está falando da destruição do homem. O homem, no seu aspecto integral, em relação à visão que tinha na Idade Média, que é uma tremenda visão na antiga, ela foi reduzida. Hoje nós temos sombra de homens. Nós temos o homem consumidor. Ele virou um homem consumidor. Aí ele virou um homem técnico. Aí vem um empresário e fala, pô, cara, tá ótimo, eu vou te formar para você trabalhar para mim. Controle e poder. Eu estou te formando técnicas para você trabalhar para mim. A gente tem vivido no processo educacional não a elevação e a formação do homem integral, mas a redução cada vez maior, o corte, a mutilação dos homens. A mutilação dos homens, baseada em controle. E os woke, por isso é que quando eu vejo dos woke, eu digo, cara, o que estão fazendo? É um passo a mais. Começou a questão educacional, agora é comportamental e moral, entendeu? E mesmo que o cara fale, eu não acredito que essa seja a intenção, mas este é o efeito. Nós estamos vendo o efeito prático, que é o cara vai tomando controle de cada vez mais setores da sociedade, ao passo que a própria economia vai sendo financiarizada e o mercado, entre aspas, ele não resolve mais nada. Quem resolve são esses pequenos, grandes fundos que muitas vezes estão ligados aos mesmos grandes industriais. E é o que você falou, é pior ainda, porque já existe uma geração enorme de pessoas com poder que já fazem isso por completo e absoluto... putz, a palavra fugiu. Com vontade, não, mas... Com intuito. Com convicção. Porque já não é mais o cara que planejou, já é o fruto de todo esse planejamento, de toda essa cultura. O resultado desse processo. E esse é muito mais perigoso, porque ele acredita no que faz. O outro acredita sim, né? Vamos ver o que dá. E aí, olha esse aí que tem certeza. Curioso, né? Pra gente sair da parte financeira, né? Porque a gente vê essa movimentação financeira acontecendo e você vê que o discurso, ele é moldado por alguém. Não foi o John D. Rockefeller, não foi a família da Goldman Sachs que sentou e formulou as pautas. Eles precisam do auxílio de cabeças pensantes, né? E quando a gente vai olhar para onde estão indo o dinheiro desses caras, você vê, por exemplo, a Fundação Ford financiando os estudos da Judith Butler, né? Que é a mulher lá que escreve... Que diz da ideologia de gênero. Isso, né? o que a gente chama de... o que é o feminismo de gênero, né? Ele tem toda uma trajetória que, se a gente for parar bem para pensar, a gente poderia dizer que começa no nominalismo, mas em origens mais modernas você tem Existencialismo? Não, existencialismo não. Realismo? O da literatura. Ih, fugiu a palavra agora. Romantismo? Que é o Morgan gosta do cara. Estruturalismo. Estruturalismo. Então você tem... Sabia que o Morgan gostava de alguém? Brincadeira, não. Então você tem ali, você pega ali o estruturalismo, né? Você tem aquele lance da linguagem sendo vista como estrutura de poder. Você tem também a influência da escola de Frankfurt, que fala, olha, esse negócio não tem bem esse negócio de verdade e mentira, porque nós somos todos infectados por nosso próprio viés, né? E aí o que existe é o viés do oprimido e o viés do opressor. E nós precisamos substituir o viés do opressor pelo viés do oprimido, causando diversas pequenas revoltas para substituir cada vez mais a forma como a sociedade vê as coisas aos poucos, por meio da cultura, por meio da atuação em empresas. E você vê que esses caras acabam sendo financiados em seus estudos por esses grandes industriais. E aí eles usam dessas pautas, que muitas vezes têm um apelo emocional muito grande, para fazer a empresa deles parecerem boazinhas. Então a coisa vai se retroalimentando. Sim, claro, eu sei. Quem define o que é bom e é ruim é o que a própria galera que eles financiaram, e aí através do que eles financiaram eles falam que é bom e é ruim, e isso vira... Eu vejo isso como uma batalha hoje, né, assim, e é muito... Não é simples, é complexa, mas às vezes assim de forma, cara. Do mesmo jeito que a gente, durante muito tempo no cristianismo, nós discutimos sobre certas questões teológicas, né? Sobre alguns detalhes teológicos e correntes teológicas, escolásticas, não escolásticas, tudo isso. Cara, todos esses movimentos, para mim, filosóficos, eles vêm dessa nova teologia que virou o secularismo. E o secularismo é uma teocracia para mim. Então tudo isso é fruto dessa teocracia, porque todas as leis seculares, não existe uma lei que não tenha um princípio moral por trás. Porque se a lei tem um princípio de justiça, ela tem um princípio moral. E se ela não é cristã, ela é secular. Então é só isso. Ou ela é cristã, ou ela é secular. Então todos esses movimentos que a gente está falando, que é o estruturalismo,
o nominalismo, o existencialismo, tudo isso são variações teológicas dessa grande teocracia que governa hoje, que é o secularismo. E é uma teocracia mesmo, se você pensar bem, porque existem os pastores, existem os papas, existem os... E essa coisa do viva e deixe viver, que você falou, que eu acho que em 99,9% das vezes é a melhor solução mesmo, é você deixar o problema é que eles pregam isso, mas não fazem. Sim. Imagina você falar o que a gente fala num lugar woke, tudo que a gente fala em todos os nossos programas, acabou, bicho. Eles vão querer mesmo que a gente queime no inferno deles, ou que seja preso, ou que seja... Porque para eles nós somos hereges, né? Hereges. E como você falou, ela quer parecer boazinha, né? A empresa quer parecer boazinha. Mas o que é parecer boazinha? Boazinha tem um padrão moral, de bom e ruim, tem um padrão. A gente está falando um pouco sobre isso, quer dizer, também as leis. As leis são formadas, os caras fazem leis. E toda lei tem um princípio moral por trás, né? Então, exatamente. Quem que determina esse princípio moral? Se você está colocando isso aqui, é porque... Se você está propondo essa lei, é porque você acha que essa lei é boa. Se você acha que essa lei é boa, é porque você acha que existe um negócio chamado bem. Agora, que negócio é esse que você acha que é bem, é que é o problema. E já que a gente tocou nas leis... E quem vai contra é mal, né? Ou seja, como toda teocracia também, tem os espantalhos, que no caso somos nós, né? Ou pessoas como nós, que pensam parecido com nós. Nós somos a contracultura, né? E isso acontece quando a gente começa a notar essas movimentações, a gente vê que tem que haver um conluio com a política. Há um ponto em que, hoje em dia, existe uma linha muito tênue entre o que é o Estado e o que é uma grande empresa. Especialmente, mesmo na maior democracia liberal que a gente tem, né? Porque você vê, por exemplo, empresas grandes como, por exemplo, a Google, elas não existiriam se não fosse um incentivo do Estado. Sim. Então você tem um grande projeto uma das coisas que originou a Google foi um projeto do Serviço Secreto Americano para mapear terroristas na internet. Então eles queriam... eles tinham a teoria de que pessoas parecidas navegariam de forma parecida na internet. É uma teoria que chama de Birds of a Flock. Totalmente errado, né? A formação de bolhas é um pouco isso também. Né? E eles falavam, olha, então se a gente rastrear como as pessoas estão navegando, a gente consegue ter uma ideia de quais pessoas estão visitando quais sites, e se tem um grupo terrorista se reunindo ali ou procurando tal informação, então não sei o quê, a gente consegue prevenir esse negócio. Então eles pagaram um grupo de universitários para desenvolver um algoritmo, né, um sistema que conseguisse fazer o crawling de páginas da web para conseguir pegar o conteúdo delas, ligar isso com o rastreamento do tráfego das pessoas, para eles rastrearem. O negócio era, a gente entrega aqui a grana para vocês fazem a pesquisa e se funcionar e eu conseguir usar, vocês podem usar nos negócios de vocês. É de uma relação assim que surge a Google. Então, ou seja, assim, não tem nada menos liberal do que isso, né? Literalmente, é um negócio feito para o Serviço Secreto Americano espionar os outros. Olha só, então é o seguinte, cara, tem a esquerda e os woke nesse período, e os representantes, né? Isso é uma evolução, né? A gente fala o comunismo, por exemplo, o comunismo como foi planejado não existe mais, mas o comunismo se transmutou até por causa de Mises, depois acho que a gente vai falar disso, mas... O Olavo fala muito isso, que o movimento revolucionário vai ser... Ele é o quê? O que virou o movimento? Isso que ele acabou de falar, é uma relação de mãos dadas entre o Estado com uma burguesia que é monopolista ou de oligopólios. Isso é o verdadeiro comunismo. Inclusive, isso pode-se dizer que é profundamente antimarxista, porque essa é uma das ideias que estavam presentes no socialismo utópico do Conde de Saint-Simon. Isso. Que ele dividir a sociedade entre a classe ociosa e a classe produtiva, né? Ele começava aí. Inclusive, o Conde de Saint-Simon não influenciou só o Marx, quer dizer, na verdade o Marx era oposto a ele, mas ele influenciou até o John Stuart Mill. Sim. Né? Então, ele falava, olha, uma sociedade ideal é uma sociedade em que a classe ociosa, que são os burocratas e essa galera do governo que não produz nada, vai para o Zinabre, como diria meu pai, eu não sei bem o que é um Zinabre, mas ele fala isso, deve ser muito ruim o Zinabre. E a classe produtiva, ela governa. Então, os grandes gestores, os grandes industriais, eles administram os recursos financeiros e os cientistas, eles administram o resto. Viraram tecnocratas, né? Na verdade. Exatamente. Então, mas acho que ele botou um ponto bom, porque nessa utopia tem um problema, que aí o Mises resolveu. Ele falou, cara, é impossível você eliminar a propriedade privada e é por isso que vocês vão andar... O comunismo, versão
atualizada, né? É isso, esse Estado, mega Estado, cara, com um oligopólio que controla toda a economia embaixo, controla todo mundo. Mas o que eu te falo é o seguinte, qual é a armadilha que vem lá de trás, cara, que é muito bem posta, logicamente? A gente fala direto, né? Você falou assim, pô, não tem nada a ver religião e política, não sei o quê. Mas veja bem, o que não tem nada a ver é igreja e Estado. São duas coisas diferentes. Mas religião e política, não. Não. Entendeu? Inclusive, quando a gente fala do secularismo, que é uma teocracia. Sim. O cara pode até falar, eu tenho, até não ter nenhum Deus, é uma teocracia, porque você tem uma forma de pensar em algum Deus que você vai botar, nem que seja o dinheiro, nem que seja um Deus real. O que você está fazendo na prática é, você está pegando a sua visão teológica, que é a da inexistência do Deus, ou da impossibilidade da interferência de um credo e um Deus específico na política, impondo isso legalmente aos outros. Isso não deixa de ser uma visão teológica. Acabou. Se você botar, por exemplo, a lógica financeira... idolatria pura e simples, de outra coisa que não seja Deus. Se você idolatra alguma coisa que não é Deus, é idolatria. Vira o teu Deus. Então, assim, você pensa assim, tipo, cara, o importante na vida é ganhar dinheiro. Tá bom. Todos os teus valores do que é bem, né, o que é o bem, do que é o mal, do que é o correto, do que é o errado, todos os teus parâmetros vão ser direcionados a isso. Então é claro que existe um modelo que acaba você impondo e que acaba tendo uma visão transcendente. Não tem muito jeito. Mas esse é o ponto. Porque o homem é um animal transcendente, não tem como. Os caras tiraram a ideia de igreja e Estado e fingindo que religião não se misturou com política para tomar conta da questão do legislativo para impor um único pensamento de padrão moral, que é o que está acontecendo. Um único pensamento. O cara fala, religião não pode falar aqui, você não pode falar de cristianismo, que é religião. Pô, mas o secularismo é uma religião. Mas é laico. Peraí, isso é igreja e Estado, cara. São instituições. Eu estou falando sobre princípios. Sim. E aí o cara empurra você para fora para ele dominar a esfera dos princípios. É isso que essas empresas têm feito. E aí você tem um efeito muito curioso, né, que a gente está desenhando aqui já há muito tempo atrás, que é o seguinte. Você tem, no final das contas, uma imposição do secularismo e do materialismo, desde a cultura corrente, as séries que são produzidas, porque, o cara vai produzir um filme, ele precisa de patrocínio. Quem é que vai dar patrocínio? Quem tem dinheiro. Sim. Quem é que tem dinheiro para fazer uma grande produção de Hollywood que custa bilhões de dólares? Não sou eu. Não é o botequinho na Vila Madalena, por mais que eles ganham a grana do jovem maluco. Sim. É o grande industrial, o cara do mercado financeiro, ou alguém ligado a ele. Que tem por princípio não, cara, divulgar o bem, mas manter o seu poder. Então ele vai fazer tudo aquilo para quê? Para ter uma massa de gente, não um povo, uma massa de gente que ele possa administrar e controlar. E de gente mesmo. Né? Aí, como você falou, não um povo é bem pontuado, porque não é uma massa homogênea, vamos dizer assim, de pessoas com os mesmos valores e os mesmos princípios. É massa mesmo, o que vier morre. Pode ser chinês, pode ser do Zimbábue, pode ser brasileiro, pode ser americano. Quanto mais gente, melhor, não importa de onde. Mas tudo com pensamento uniforme, tudo com um único padrão moral, com um único padrão de comportamento e que de preferência não vá contestar o poder e a dominância que o cara tem nos meios de ação. Isso. E aí o sujeito tem o domínio do sistema financeiro, ele tem uma influência pesadíssima sobre a produção cultural, ele tem os conluios dele com os governos diversos, porque essas empresas tornam-se multinacionais. Sim. E aí, quando uma empresa é multinacional, como é que você vai julgar ela legalmente, regulatoriamente? É segundo a lei do país que ela está sediada? É a do país que ela está... É pior. Ela não virou mais multinacional, porque ela poderia estar sujeita a multilegislação. Ela virou supranacional. Então ela está acima, entendeu? Ela começa a determinar as políticas do país. Por exemplo, aqui, o Uber, nada contra o Uber, eu uso, mas é um caso de um monopólio que o cara começou a influenciar de tal maneira o Congresso do Brasil que ele é supranacional, ele está nos Estados Unidos, ele manda aqui alguns aspectos, entendeu? E ele deixa o Congresso, a soberania do país, refém das suas vontades. Isso, cara, infelizmente, isso vem acontecendo há alguns anos no mundo, né? Então as agências reguladoras são tomadas por essas empresas que já invadiram, já tomaram o Estado. E é ainda mais profundo porque é o seguinte, imagina que a gente tem na configuração atual, só para dar um exemplo concreto, né? Da forma como os caras interferem profundamente mesmo, você tem a maior parte da comunicação e da difusão de informação sendo feita por celular, em redes sociais, né? Isso. Mesmo o tio que está lá no interior da casa do chapéu, que não usa rede social, de alguma forma, alguém que usou recebeu uma informação e a coisa se espalha, né? E os donos das redes sociais, eles têm uma série de regras, uma série de assuntos que você pode ou não falar, e se numa democracia o que muda o destino do país é a opinião do cara que vota, e a opinião do cara que vota é formada
pelo discurso que está acontecendo nessa rede social e a rede social proíbe certos assuntos, essa rede social, que é de um outro país lá da Casa do Chapéu, está efetivamente moldando os destinos da democracia do país. Sim. Isso aconteceu no Twitter, né? O Twitter é o exemplo mais claro. Mas no próprio país deles eles fizeram isso, não foi só dos outros, né? Eu queria fazer um ponto aqui sobre o que você falou, cara, que eu acho que vale muito a pena esclarecer, ainda mais nessa época que fala tanto de democracia, né? Democracia não é só uma questão ou só afeta a parte política. Democracia completa é político, econômico e social. É você poder, cara, as pessoas têm as livres opções de decisão no campo político, no campo econômico, no campo social. Nós vivemos uma mentira de uma democracia. Nós vivemos uma democracia parcial, incompleta na parte política, porque a gente vota, mas a gente escolhe, na verdade, a gente acha que escolhe, mas aposta pra gente opções. Ó, você pode comprar qualquer carro desde que seja um Opala, preto ou branco. Você, isso no Senado é mais impressionante ainda, porque a gente tem menos opções ainda. Se você quiser ser candidato, você tem que passar num partido. Então, assim, você não tem uma democracia real na política. Econômica, o cara domina a economia, te apresenta o que você compra cada vez mais, é o que você toma. Então, você tem a falsa ilusão que você tem direito de escolha. E social, na verdade, menos ainda, porque tem coisas proibidas, né? Isso, o social é zero. De pensar. O social hoje eu acho que é zero. E a gente chega numa situação que fala, pô, tá bom, esses caras têm um controle tão draconiano sobre todas as facetas de todas as coisas, né? Pô, eu elejo um cara que é mais tradicional aqui no meu país, ele começa a fazer alguma coisa ou outra, de repente a ONU tá agindo contra ele, a imprensa internacional tá batendo, a imprensa nacional... Que também é monopólio. Exatamente. Né? Monopólio, assim. Começa a bater 3 ou 4. São oligopólios, no caso. Então, como vocês estão dizendo, se eles têm esse controle todo, que o negócio tá caindo? Pois é isso que eu queria saber. Então, tudo começa com a fofoca adolescente envolvendo um sujeito chamado... Esqueci o nome do cara. Envolvendo um rapazinho que gosta muito de videogames e uma desenvolvedora e 5 jornalistas. Aquela feminista? Quer dizer, Exatamente, feminista a Zoe. Que falava que não podia trair, no final estava traindo com 5 caras. Exatamente. Que aí até fizeram a piada do Five Guys, Burgers and Fries. Cara, é muito engraçado, porque ela falava... eu vi, aliás, no seu vídeo, né? No vídeo dele. Ela falava o seguinte, cara, que se você está num relacionamento monogâmico e você, homem, está traindo com uma outra mulher, então, na verdade, você está cometendo um ato de violência sexual contra a tua mulher. Porque ela está achando que você é uma pessoa, mas você é outra. Então, você está violando, na verdade, ela. É um ato de violação. Aquela palavrinha mais pesada. Ela usava isso. E ela falava isso, cara, ao mesmo tempo ela estava traindo o cara com 5, velho. Então, assim, essa pessoa aí é um bastião da moralidade. O que aconteceu? A gente, hoje em dia, é meio lugar comum você falar de ideologia em filme, em jogo e tal. Sim. Mas houve uma época em que se você falasse isso, falava, não, você está exagerando. Exato. É só um joguinho, é só um filme de super-herói, vai com calma, vai tomar um chá aí, fica de boa. Mas o que aconteceu? Dentro do mundo dos videogames, sempre houve uma desconfiança de que os jornalistas, a mídia especializada, os críticos de jogos, mantinham uma relação meio promíscua com as empresas que produzem jogos. Os caras falavam, não, que existem lá os grandes portais, né, para quem não conhece, que os caras cobrem notícias de games e quando lança um jogo, o cara joga o jogo e escreve ali uma resenha. Né? Ele fala, esse jogo é legal por causa disso, a história é boa, o gráfico é ruim, não sei o que, tal. Só que tinha ali um grande problema. Muitas vezes o dinheiro desses sites vinha justamente de patrocínio das empresas que faziam jogos. Aí então, o cara não ia falar mal de uma empresa. Havia um claro conflito de interesses. Tem até um caso bem famoso, né, de um jogo que chamava Kane Lynch 2 Dog Days, que a GameSpot, que era um dos maiores sites na época, de uma semana para outra fechou um patrocínio gigantesco com o desenvolvedor do jogo. Então você entrava no site, eram banners gigantes promovendo o jogo. E aí de repente saiu uma review, uma resenha negativa sobre o jogo e misteriosamente o cara que escreveu foi desligado da empresa. Assim, nunca se chegou à conclusão de que a causa da demissão foi... Sim. Mas fica aquela suspeita no ar. E aí, enfim, passa-se um tempo, nós chegamos ali por volta de 2011, 2012, entre 2012 e 2014, na verdade, acontece essa fofoca. O sujeito fala, olha, ele escreveu assim, um blog, se você procurar, chama Zoe Post, assim, são
páginas e páginas do cara postando print e foto dela com o outro e provando por A mais B que a mulher o traía, né? Inclusive ele... O cara foi o traído. Isso. O cara foi traído. Essa menina que pregava isso que eu te falei. Sim. Isso. E a história é louca. É super engraçada a história porque ele conhece ela por causa do Tinder e quando ele vai encontrá-la, ela tá com o Tractatus Lógicos Filosóficos do Wittgenstein debaixo do braço. Eles começam a discutir, porque o Wittgenstein tem um lance da lógica como um jogo de linguagem. E o pessoal que estuda desenvolvimento de jogos usa... o Wittgenstein, exatamente, os princípios. Exato, para a definição do que é um jogo, o que não é, não tem definição, enfim, uma loucura. Eu costumo pensar que, se ela tá com essa porra debaixo do braço, já era o primeiro red flag. Mais marketing do que... Isso é meio complicado, né? Então ele conhece ela e, enfim, o que interessa pra gente, né? Porque é uma história gigantesca. É que descobriram que essa mulher tinha um jogo chamado Depression Quest, que não era bem um jogo, era como... Sabe aqueles livrinhos de Escolha a Sua Aventura? Choose Your Own Adventure, que você abre o livro, aí tem uma historinha, aí fala, olha, você é um herói que tá fazendo isso, isso, isso. De repente você encontra uma bifurcação, você pode ir pra direita ou pra esquerda, onde você escolhe? Aí você escolhe, eu vou pra direita. Aí fala, tá, então avance até a página tal. Era uma versão eletrônica disso, né? Que era um jogo, sei lá se é bem escrito ou não, que eu não fui atrás, sobre uma pessoa lidando com a depressão. Né? Tem uma premissa interessante, né? Dependendo da decisão que você toma, tem certas consequências psicológicas, legal. Só que assim, o jogo não recebia muita publicidade naturalmente. E de repente, ele começou a receber uma cobertura muito amigável de um sujeito que trabalhava na Kotaku, chamado Nathan Grayson. Né? Kotaku é um dos grandes veículos também, e é o que é mais criticado por ser parcial. E, curiosamente, na fundação não, mas o editor-chefe anterior da Kotaku tinha dito que se inspirava num blog ideológico completamente woke para determinar a linha editorial do site dele. Do site. Então você vê que, é um negócio, é joguinho. Os caras estão falando de ideologia. De woke, Exatamente. Então, assim, e aí descobre que esse jornalista mantinha uma relação com essa menina. E aí, de Era repente, pinta brava essa menina. Descobre Menina que essa pipa menina, voada. essa menina, ela, e em momento nenhum, esse cara fala que ele tem a relação com ela, né? E aí ele publica lá uma lista de jogos indie e dá muito destaque pra esse. E de repente começa a surgir um monte de artigo dele puxando, foram uns 2, 3, puxando o saco dela, e aí de repente alguém acha, nos créditos do jogo dela, um agradecimento especial ao jornalista. Assim, isso parece uma coisa boba, mas é a profissão do cara, ele presta um serviço para uma audiência, que é reportar de forma jornalística e íntegra o que acontece no mundo dos jogos. E quando ele mantém um relacionamento com uma desenvolvedora e publica artigos sobre o jogo dela sem dizer que ele tem esse relacionamento, ele tem um conflito de interesses ali. E se ele não está dizendo isso explicitamente, é um problema a integridade jornalística. Mas o negócio fica cabeludo porque descobrem isso vira um escândalo na internet, a molecada toda que joga joguinho começa a fazer um auê, começa a falar mal da mulher, e a treta vai escalando. E os jornalistas de games não cobrem o assunto, né? E, cara, existem outros casos em que esse negócio foi parar lá naqueles caras do Daily Wire. Que, por exemplo, essa menina, ela organizou uma Game Jam, que é um evento em que você se junta vários desenvolvedores e eles produzem jogos, né? E aí tem uma espécie de um concurso e tal, né? Pra ver quem fez o jogo melhor. E aí normalmente a pessoa ou ganha um prêmio, ou ganha divulgação, alguma coisa assim. Mas é um negócio que os desenvolvedores se juntam para passar 2, 3 dias desenvolvendo o negócio intensamente e aprimorar a sua criatividade, capacidade de resolução de problemas. E ela tinha descoberto que os Fine Young Capitalists, que não são capitalistas nem nada, na verdade são 2 rapazes gays que apoiam pauta de justiça social e tal, e fazem iniciativas para promover essas pautas dentro do mundo dos jogos. Eles estavam organizando uma semi-game jam, né? Era um concurso em que entrariam ali mulheres, né? Que eles queriam empoderar as mulheres no mundo dos jogos. Entrariam mulheres, cada uma entraria com uma ideia de jogo. Tipo, o que ela precisava era da ideia e a apresentação.
Tinha tanta piada aqui que eu não Dá posso ideia. fazer. Não dá pra fazer. Não Tava pensando em ver alguma ali que são maravilhosas. Calma. A ideia, tinha que dar ideia. E aí o que acontecia? A melhor ideia, eles iam pegar, contratar um estúdio especializado em desenvolvimento de jogos, um estúdio, obviamente, em que a maioria dos empregados eram mulheres, era num país, enfim, meio com menos recursos e tal. E aí o que ia acontecer? Eles iam levar para lá, desenvolver o jogo, e aí qual era o acordo? A ideia é que o estúdio desenvolveria a ideia da mulher que ganhou, o jogo seria vendido, né? E o que fosse arrecadado ia para pagar os custos do estúdio, um pedaço, um outro pedaço ia voltar para os Fine Young Capitalists, era tipo coisa de 10, 15%, para eles continuarem a fazer iniciativas como essas. Algum pedaço ia para caridade, o resto ia tudo para a mulher que só deu a ideia. E aí, essa menina fez um escândalo. Eles estão explorando as mulheres. Meteu uma pauta vitimista. Estão explorando. Usou a pauta woke. Eles estão pegando a ideia das mulheres e ganhando dinheiro em cima. É pra mulher receber todo o dinheiro do jogo dela. E são 2 homens e não sei o que. Aí não colou. Aí o que ela fez? Esses caras são transfóbicos. Porque no regulamento deles... Não podia ser homem vestido de mulher. Não, basicamente. Eles aceitavam o que se chama de mulher trans no linguajar do feminismo de gênero. Só que você tinha que ter prova de que você transicionou um período de tempo antes de se inscrever. Pra quê? Claro, pra não chegar eu hoje e falar falar, eu me identifico como mulher e tal. E aqui, atenção, aos não iniciados, por assim dizer, transicionar não é fazer a cirurgia. É só... Transicionar é se assumir publicamente e começar a viver no seu novo papel de gênero. Claro. Eu aprendi quando eu estava investigando isso também, porque pra mim era cirurgia. Cara, eu também não sabia. Não, eu tô aprendendo vários termos novos, porque esse aí pra mim eu prefiro, eu opto ignorar, realmente. E ela falou, eles são transfóbicos, não sei o quê. E fez um baita uê. E o que começou a acontecer? Misteriosamente, todos os veículos de mídia em que eles iam promover a iniciativa deles, feminista, pararam de respondê-los. Isso porque eles já são woke pra caramba, né? Já estavam aceitando mulher homem que fala eles que é são mulher. Woke, mas eles não são amigos. Não. Eles não são amigos dela. O lance é pessoal com ela. Quando ela começou a atacá-los, os portais de notícias fecharam as portas. E aí as pessoas iam discutir isso em comunidades, no Reddit, não sei o quê, e elas eram misteriosamente banidas. Avança o tempo, porque essa é uma história muito cabeluda, avança o tempo e acontece o seguinte. E acontece que o Milo Yiannopoulos... Aquele maluco. Ele recebe, na época que ele estava no Breitbart ainda, o Breitbart que é um veículo da direita, lá do Steve Bannon e tal, tudo controverso pra caralho, mas enfim. Ele recebe uma conversa de e-mail de um jornalista que conversava com os outros jornalistas de games e tecnologia, falando sobre isso. E assim... A lista de e-mails e os próprios jornalistas envolvidos admitiram que a lista era verdadeira. Eles falam, não, é verdade. Mas... conversando do tipo, combinando, não vamos falar sobre isso. Nós não vamos falar sobre isso, não sei o quê. E tem até, inclusive, um cara muito grande, chama Jason Schreier, que é referência no jornalismo de games, que ele fala, não, olha, essa história expõe de forma muito... Não é a citação exata, estou parafraseando. Expõe mais do que deveria a relação promíscua entre desenvolvedores e jornalistas. E mesmo que essa história de integridade jornalística tenha alguma credibilidade, eu não cobrirei porque isso vai causar danos à Zoe. Então, tipo, os caras se juntaram todos para defender essa mulher. E o que tem a ver? O que tem a ver é que é o seguinte, esse negócio começou a escalar a partir do momento em que o Milo divulga isso, e começou a envolver outras pessoas do feminismo. Então você entra uma figura chamada Anita Sarkeesian, que faz uma série de documentários sobre como jogos são machistas. É coisa do nível assim, o Mario resgatar a princesa reforça estereótipos machistas e tal. E essa mulher começa a ser ovacionada, inclusive até por alguns desenvolvedores da indústria, né? E quando ela recebe críticas, misteriosamente começam a aparecer uns perfis anônimos, assim, perfil criado há um dia atrás, atacando a mulher, ameaçando ela de morte, tal, não sei o quê. E aí começa isso a se desenrolar, isso vai até o mundo dos quadrinhos, vai juntando as pessoas assim, e rola a investigação do FBI em cima das ameaças de morte, envolvem a polícia, e
E os caras sempre chegam à conclusão de que, pô, não tem nada de criminoso acontecendo aqui. Tem print manipulado de algumas dessas mulheres, não da Anitta e da Zoe. Se não me engano, uma moça chamada Brianna Wu, provaram que o print dela foi uma mensagem que ela mesma mandou para si mesmo, se ameaçando para ganhar fama. E eles começam a ver que tem toda uma manipulação e que os donos dos veículos de mídia, e até veículos de mídia de fora do mundo dos games, como a Vice, por exemplo, começam a proteger essas pessoas. Fala, cara, o que está acontecendo? É um negocinho no mundo dos videogames e eles estão protegendo? E aí rola um esquema em que a Candace Owens, que é uma mulher negra... Hoje ela tá no Daily Wire, inclusive. Isso, ela inclusive casou com um dos caras lá, né? Isso. Ela tinha um projeto, ela não era nem direitista, ela era meio esquerdola, assim. Meio liberal. Americana, liberal. Exato. E ela faz um projeto chamado Social Autopsy. O que é esse projeto? Ela queria, né, e eu nem sei se essa ideia é muito boa, para ser bem sincero, ela queria expor os trolls da internet. Então, ela criaria um banco de dados em que as pessoas, elas falariam, ó, o dono desse perfil aqui é esse sujeito aqui, o nome dele é assim, assim, assado, ele trabalha não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. A Gestapo fez isso durante exatamente. É meio... Ela queria fazer um banco de dados para acabar com a privacidade dos trolls. Por quê? Se o cara fosse abusivo, se o cara ameaçasse outro de morte, eles imediatamente poderiam, antes da cultura do cancelamento existir, eles poderiam cancelá-lo. E aí, a Zoe Quinn, você pensa, pô, uma mulher feminista que é contra os machos escroto, vai ser a favor disso. Vai ser a favor. E ela, de esquerda adora, e ela fala com a Candace, ela fala, cara, você tem que cancelar isso. Isso é um depoimento da própria Candace. Porque se você, se esse seu projeto for pro ar, vai acabar com tudo. Vai acabar com tudo o quê? Eu sei que essa menina, a Candace, ela fala, então, desculpa, mas não vai rolar. Ela fala, olha, toma cuidado. Se você continuar fazendo isso, esses trolls do 4chan, esses caras do mal, os caras opressores, eles vão pra cima de você, hein? Tá bom. No final devia ser robô dela mesmo, né? Desliga o telefone. Não, e aí o que acontece? No que ela desliga o telefone, o Wall Street Journal vem falar com ela. Ou o Wall Street Journal ou um desses veículos grandes. Tipo... para falar sobre a história dela, o veículo, o projeto. E aí ela fala sobre a Zoe, o cara meio que defende a Zoe na ligação telefônica. E acontece um negócio muito estranho. E quando ela termina, tem um monte de artigo na mídia questionando o projeto dela. E um monte de perfil anônimo batendo nela, com uns nomes assim, @TrumpOrDie, sabe? E umas mensagens assim, altamente racistas e caricatas. Tudo false flag. Não dá pra acusar, porque não tem prova, né? Cara, mas sabe o que eu acho dessa história toda? Desculpa, terminei. Não, e aí acontece que isso chega num ponto... Como que isso fez com que o Woke... Então, porque essa foi a primeira vez que as pessoas tiveram publicamente escancarado a interferência de uma agenda ideológica no mundo dos games, no mundo do entretenimento em geral. E o que aconteceu? No final das contas, né, é que não teve bem um final para a história, mas culminou num grande evento em que 12 das maiores publicações de videogames começaram a atacar os jogadores de videogames. E aí surgiu uma dúzia de artigos que a gente chama de a morte dos gamers, que é várias publicações dizendo, olha, as empresas têm que parar de vender para os gamers. Os gamers, eles são preconceituosos. Cara, os gamers parar são de maus. vender para o seu próprio cliente. Irmão. Então, mas olha só, Lucas, só vou dar um parênteses na história aqui, porque ela é interessante por vários motivos, sempre botou vários aspectos. Mas uma coisa eu falo pro meu filho que é o seguinte, cara, eu converso com ele, e é muito típico dos jovens, eu tô dizendo que eu já fui jovem, né, cara, eu já fui jovem. A gente acha que a gente é blindado das coisas e que a história não vai se repetir com a gente porque a gente é diferenciado. A maioria das pessoas que jogam games nesse universo que tá falando são caras jovens, no máximo 30 anos, 35, vai pra baixo, né? Não é a nossa galera. Então, assim, você tem uma galera ali, imagino, né? Talvez não, tem um ou outro que tá aí. Mas, o que acontece e eu não tô falando só dos jovens, não, acontece com muita gente que eu conheço no Brasil. O cara ouve uma ideia e fala assim, caraca, isso mesmo, isso acontece e tal. Ele acha que acontece com todo mundo, menos com ele. Quando a gente fala que existe manipulação de massa, ele fala, existe, mas eu não sou manipulado. Quando existe psicologia de massa, ele fala, nossa, acontece, mas não acontece com ele.
É que nem o pecado, né? Ele acha que todo mundo faz, menos ele é blindado dessas coisas. Não, comigo o pecado não afeta. Parte dessa indústria de jovens descobriu uma parada agora no games que a gente fala, cara, mais ou menos, acho que é uns 5 mil anos. Isso. Que é o quê? Cara, sim, existe um grupo que controla, um grupo que tem relações com a mídia, que é utilizada como instrumento de propagação e marxismo cultural e de pregação de ideologia. Existe a forma de pregação de ideologia através da indústria, do entretenimento, do livro, da revista, dos gamers. O cara, nossa, descobri isso. Sim. Descobri que o jornalista é promíscuo. Olha só, que o jornalismo... Isso é um microcosmo de tudo. De tudo. Que o jornalismo é promíscuo. Imagina um moleque com pautas ideológicas, olha só, que se é pago agentes, que quando o Olavo falava isso, eu falava, pô, teoria da conspiração, velho maluco. Mas ele falava, cara, são pagos agentes de subversão. O que são os trolls? Né? O que a Zoe contra todos? São agentes de subversão que são manipulados para você ter um sentimento de manada, se sentindo um coletivo, eu vou nessa opinião aqui, e você está sendo manipulado. Isso é só mais uma manifestação do que ocorre há milênios em várias outras indústrias. Cara, a formação de deformadores de opinião, né? São os Zoe e outros caras, né? Felipe Neto, que surgem. Você fala, esse cara é brilhante, como é que ele conseguiu 10 milhões de... Cara... Ele foi criado, né, como um deformador de opinião, entendeu? Ele foi criado no Talvez fluxo. Ele no começo descobriram um cara, esse cara aí tá começando, mas dali pra frente ele foi... Ele vai seguindo o movimento, entendeu? E vai manipulando. E ele mesmo vai vendo, se eu falar isso aqui dá mais certo com essa galera. E o que é interessante é o seguinte, cara, porque no final das contas há uma reflexão maior disso, né? Porque você fala assim, pô, beleza, cara, os caras querem fazer uma higiene ideológica, mas... E você fala, pô, foi aí que deu o estopim pro Go Broke. Eu tenho minhas dúvidas que as empresas começaram a quebrar por causa disso, entendeu? Elas não começaram a quebrar, mas aconteceu uma coisa. Né? Não, mas perder dinheiro, eu vejo por outro motivo. Não começou a perder dinheiro aí. Peraí, antes deixa eu só complementar o que você estava falando. Você é muito novo, não deve lembrar, mas lembra do escândalo do IPCC, IPCC, que era do climático? Claro, que foi a mesma coisa, vários e-mails dos caras combinando, o meu estudo aqui deu que não tem tanto assim, esse problema mas então deixa quieto, vamos fazer só o estudo. Então isso é uma coisa antiga. E outra, eu acho que o grande problema das pessoas entenderem, e até pra gente às vezes é meio complicado, é que não é nem 5 caras numa mesa e nem uma coisa totalmente controlada. Tem um pouco de todos esses elementos. Tem um pouco dos caras tentando controlar, mas tentando controlar uma coisa que já está meio acontecendo ali, até por causa da educação. Então, assim, é uma mistura dessas coisas. Por isso que até porque... quando você fala assim, os caras estão manipulando, cara, você acha que tem 3 caras numa mesa resolvendo tudo? Não é, mas tem. Só que entra um fator, que é o seguinte... Em algumas mesas tem. Também tem, você teve no Odebrecht, você teve o Cartéis. Não, mas é isso que eu tô falando. O Glyn, o Valde Verde lá, ele fala, ele de vez em quando ele bota um terror, ele fala, cara, tem muito mais a ser revelado aqui no Vaza Jato, eu não vou fazer, que é a combinação de jornalistas. O filho da Miriam Leitão combinava com o Moro, com o Dallagnol, matérias do jornal. Sim. Então você tinha uma relação promíscua com o Ministério Público Federal. É que não é uma mesa, são várias pequenas mesas de gente poderosa fazendo... O cartel das empreiteiras, o cartel existe, e isso é importante as pessoas entenderem, existe um cartel ideológico, entendeu? E que as pessoas estão ali naquela manipulação. E, cara, eu vejo, antes de você avançar, que é assim... Outro dia eu estava conversando com uma turma de jovens e um cara me fez uma pergunta muito boa. Jovem mesmo, né? Assim, 17 anos. E foi uma pergunta muito boa. O cara falou assim, cara, tá bom, beleza, eu entendo tudo isso. Eu vejo o que acontece. Mas por que o cara quer manipular o meu comportamento? Por que ele quer manipular o meu comportamento? E é uma pergunta extremamente legítima, né? E o que eu vejo hoje, assim, olhando o processo da metanarrativa histórica, para a gente entender o perigo que são os outros e por que isso é tão vital para eles, uma das grandes premissas que foi utilizada por esses grupos que querem controlar a economia era que a base da sociedade era de classes. O que dava a base da sociedade era de classe. Então, assim, tem um proletariado, todo mundo que ganha como proletariado, né, vai pensar como proletariado, quem ganha como burguês, que pensa burguês e tal. E, cara, quando eles começaram a tentar fazer essas revoluções, a tentar colocar essas ideias em prática, a controlar, eles perceberam uma outra coisa, que é muito mais grave, né? Que a base da sociedade não é a sociedade de classe,
Eu posso ser um proletariado, você pode ser um proletariado, eu posso ser um trabalhador cristão, você pode ser um trabalhador muçulmano. O que dá a base de uma sociedade é a moral. E aí é a base de uma sociedade que une pessoas não são seus salários, mas a sua visão moral, sua cosmovisão. E o cara falou assim, peraí, cara, se essa base, né, essa base moral, ela em algum momento ela vai começar a questionar o meu domínio econômico, os efeitos do meu domínio econômico, foi mais ou menos o que aconteceu. O cara fala assim, pô, vamos falar de desigualdade, vamos brigar com a justiça social, vamos falar de desigualdade financeira, consciência de classe. De repente o cara olhou e falou assim, galera, e aí eu acho que é um grupo meu, falou, não tem como, nós não vamos conseguir promover a igualdade econômica, nós temos que trocar isso para a justiça social, para ter uma representatividade social, para dizer que isso é igualdade. Então eles estão tentando reformular, sim, a base moral da sociedade, para que o poder econômico deles e político seja mantido por mais um século. Daqui a pouco, cara, essa base, se ela for reformulada, espero que não consigam, até porque sempre tirar o cristianismo, então tem sempre aquele ponto de questionamento ali, isso vai se exaurir o controle, e ele vai ter que vir com uma nova onda para poder controlar e manter esse poder, entendeu? Então assim, eu acho que a juventude hoje, a galera dos gamers, descobriu isso, cara, falou, cara, isso acontece comigo? Sim, cara, acontece com você. Os caras estão tentando manipular você. É que desse ponto começou a acontecer uma coisa. Lembra que eu falei da Candace Owens se envolvendo? Aí vem o Ben Shapiro e olha para aquele negócio. Aí o Ben Shapiro começa a entrevistar uns moleques. E o que aconteceu? Essa molecada que foi descobrindo isso, eles não ficaram assim, aconteceu. Eles criaram um modus operandi para combater os caras. Eles começaram a fazer aquele spam de meme. Começou a acontecer a reação. O pessoal nos fóruns anônimos e tal, se juntando para fazer uma campanha de meme específica para zoar o cara. E aquilo foi crescendo de um jeito que, assim, passou quase um ano inteiro, esses canais conservadores que estavam começando a aparecer ali, eles começaram a cobrir esse negócio e a molecada desocupada da internet, que fazia um monte de meme, começou a ajudar os conserva. Aí começou a explodir um monte de canal, que era um canal contra, e lá nos Estados Unidos eles já chamavam de woke antes, a gente chamava de lacração aqui, né? Contra a agenda woke nos filmes. E aí, sabe aquele monte de filme ruim que estava saindo? Começou a ser criticado abertamente em diversos canais do YouTube. E aí veio aquele Ghostbusters, que saiu pouco tempo depois, que foi um desastre, o Caça-Fantasmas. Pô, feminina, que uma baboseira. O que não teria problema nenhum se fosse um bom filme, né? O problema é isso, é que os wokes, eles colocam a ideologia acima do conteúdo. Isso. Se o conteúdo é bom, pode ter 10 cavalos, não precisa ter, tanto faz o que é. Sabe o que é engraçado? Os canais não tô chamando mulher de cavalo, pelo amor de Deus. Daqui a pouco vão reclamar. Os canais que surgiam criticando isso não era o canal do tio conservador. Mano, era molecadinha às vezes era escolada. Um moleque, às vezes era um gordinho. Tipo, o gordinho, nada com os gordinhos. O gordinho que joga Magic nerdola, tem ali seus 30 anos, nunca ligou pra política. Porque sabe como é que é quando o cara é meio nerdão dessas coisas? Ele não liga. E de repente o cara começa, liga a câmera lá e começa a falar, rapaz, essa porra é lacração, cara. E começou, e aquele negócio foi um... Assim, você pode até colocar uns filtros de palavras, mas foi um avalanche tão grande que você não escondia mais aquele negócio. E aí, isso culminou que, durante o momento da eleição do Trump, o pessoal costuma dizer que o meme elegeu o Trump. Sim. E a maior parte desses memes estavam vindo dessa mesma molecada. Então, obviamente, não foi que a molecada elegeu o Trump. Tem uma conjuntura de fatores. Mas eu acho que tudo veio junto. Exatamente. Na verdade, isso foi mesmo um movimento, e aí sim, um movimento meio que orgânico. Claro que se organizaram. Mas começou organicamente. O cara falou, tem coisa errada aí, cara. Tanto é que tá acontecendo? Aí... na mídia americana, isso chegou a sair matéria no Globo, aqui no Brasil. As meninas, para serem protegidas, uma delas foi trabalhar no Twitter, uma outra terminou dando palestra na ONU. A menina falando de machismo no jogo, aqui, a menina que deu para um jornalista na ONU, palestrando sobre o quê? Sabe? Não, e são problemas reais, porque é diferente dos problemas woke, que eles chegam e falam por que dormir de cabeça para baixo, de barriga para baixo é machista, entendeu? Os caras, o wokeismo, eles sempre vão inventando problemas, gordofobia e não sei o que, blá blá blá. Por que eu falo que esse é orgânico, apesar de ter sido organizado de alguma forma? Porque
é um problema real. Os caras falaram, não, isso aqui não condiz com a realidade. O que eles estão fazendo de filme não é um filme que fala sobre a vida, é um filme que quer me vender alguma coisa. Não é isso que eu quero. Eu vejo assim, Célio, essa galera é uma galera grande. Eu acho que os woke, eles não esperavam... eles sofreram, na verdade... Só botar um exemplo para explicar meu raciocínio. O cara que descobriu o raio-x, na verdade, ele não estava procurando raio-x, né? Ele estava procurando outra coisa, viu uma mancha na parede e tal. Então são aqueles efeitos inesperados de determinadas ações que você tem. Os wokes e esses caras que querem controlar e precisavam controlar essa massa de pessoas, que querem transformar as pessoas em massa e não em polvo, o que eles usaram? Eles usaram a cultura de massa para isso. Então eles precisaram usar a bomba de destruição de massa moral. Só que esses meios que criaram... Tipo a internet. A internet, que criou esse meio para o cara poder atingir a indústria de massa, é exatamente o que ele não esperava. Que de repente, as pessoas que começaram a olhar aquilo e falam assim, eu não me sinto à vontade com isso, eu estou inconformado, não é um negócio que eu concorde, mas ele não achava espaço para falar. Ou ele achava que ele estava sozinho nesse universo. De repente ele olhou e falou, pô, eu não estou sozinho, tem uma galera aqui. Tem uma galera que acredita na mesma coisa. Então foi uma reação inesperada dos próprios meios que esses caras criaram, entendeu? Tanto é que estão desesperados para controlar a internet. Só que aí o que você falou, quando o cara pega e começa a ver, cara, saiu de controle, e aí eu digo o sistema, ele fala assim, puta, cara, eu preciso proteger os meus enviados. Então ele pegou a menina que estava lá já sob um escrutínio e falou, puta, vou botar para fazer na ONU. E vou botar a mídia para cobrir, porque eu elevo a autoridade dela, entendeu? É que nem a Daniela Lima na CNN, que nem a Greta, que nem a Vera Magalhães no Globo. Ah, não, é autoridade. Quer dizer, são pessoas que... Aliás, a Paula Schmidt foi um negócio, cara, que foi uma das melhores definições para mim, que ela falou que é perfeita. Ela falou assim, não é que essa pessoa fez sucesso, não é que a Vera Magalhães fez sucesso, ou a Daniela Lima, ou essa menina, apesar de serem medíocres. Não, é porque elas são medíocres que elas não vão questionar, então, né? Não é que ela está na ONU, cara, apesar do probleminha que ela teve, é porque ela teve esse problema, é porque ela defende a pauta, é porque ela é medíocre, é porque ela é uma caixa de ressonância, é que é importante protegê-la e estar na ONU. Pronto. Entendeu? Isso. E aí chega num ponto em que, assim, você tem ao mesmo tempo alguns pensadores aparecendo mais alternativos lá na direita, você tem o próprio Jordan Peterson, é um sujeito que nem concorda com tudo que ele fala, mas ele tá aparecendo e aí de repente você vê a molecada que tá defendendo esses caras são aqueles mesmos moleques, porque, convenhamos, a internet ela teve essa força enorme, mas o sujeito que ele trabalha, da 8 às 18, que chega em casa cansado, ele não vai ficar militando na internet. Sim. Mas de repente a molecada acordou e os moleques, você vê, os comentários do Jordan Peterson eram um monte de moleque porra louca. Mas mas esse cara de 8 às 8 é o cara que se identifica com o comentário do moleque na internet, entendeu? Isso cria uma identificação e aí acontece que tem várias figuras dessas, como vários intelectuais e tal, que eles começam, quanto meme de moleque a gente não viu do Olavo, que ajudou a espalhar a coisa. Foi uma propulsão. Você mesmo é um moleque que tá aqui falando com a gente. Exatamente. Mas é de tudo, então, cara. O que é interessante é o seguinte, você une, porque esse lado orgânico é muito interessante. É uma união de pessoas que pensam com a mesma convicção. Então você tem você botou do moleque que é memeiro, a tia do Zap. Isso. Entendeu? A tiazinha que tá na cozinha falando assim, que de certa forma é uma busca pela verdade. A gente não tem claro, que tem a verdade religiosa, tem Deus e tem Jesus Cristo e tal. Mas a gente, mesmo assim, a gente está sempre em busca da verdade. A gente não está buscando que alguém confirme o que a gente pensa. Quantas vezes aqui mesmo, entre nós, a gente não... discorda, é mesmo, não tinha pensado disso. Então, assim, todas essas pessoas, eu não sei se foi Aristóteles ou um desses caras, fala que o ser humano, ele é curioso e ele quer a verdade, ele vai buscar. No fundo, se ele for verdadeiro com ele mesmo... O homem busca o conhecimento. Né? Se ele for verdadeiro com ele mesmo, não tiver completamente dopado pelo que esses caras estão dando, que é um negócio de... Literalmente, porque libera dopamina quando você recebe o like. Se você não estiver dopado, você vai buscar isso. Então, é isso que tem como um gamer americano gordinho comendo Cheetos comigo e uma tia do Zap, que são pessoas de classes diferentes, de lugares diferentes, de culturas diferentes. Né? Não só Aristóteles, né? O pessoal pagando isso aí. O próprio Santo Agostinho, é aquela verdade interior tão antiga e tão nova. E que grita. Exatamente. Né? Se você está
aberto a isso. Então E aí, esse escândalo, ele foi batizado pela proporção que ele tomou, começou com uma intriguinha e de repente tá na mídia mainstream, ele foi batizado de Gamergate, justamente como uma referência ao Watergate, que é um escândalo enorme. E daí começou essa postura na cultura de reclamar dos woke. Do wokeismo. Exatamente. Da lacração. E tomou uma proporção que transcende, vai muito além do Gamergate. E ora, se não existissem pessoas intelectuais, por exemplo, como o próprio Olavo, como o próprio Jordan Peterson, ou até os que os antecederam, obviamente, para dar uma base teórica para o pessoal estudar e criar esse movimento, obviamente que esse negócio talvez não tivesse consequência política e tal. Né? Então foi um acelerador desses agentes que estavam aparecendo. Escalou, né? O fato da gente não estar mais naquele caldo cultural dos anos 90 já mostra que o wokeismo está caindo. Ele começou a cair mesmo antes de aparecer. Em 95 era impossível a gente ter uma conversa dessa, falar que aquecimento global dá pra gente discutir, era impossível. Era 2 ou 3 caras, então, literalmente. Assim, não é que eram 2 ou 3 modos de falar. E hoje não, hoje as coisas... Então, eu tenho dúvida. Eu vejo assim, cara, era difícil porque a informação, ela era muito fechada, né? Mas também era fechada pro wokeismo. Quer dizer, os woke, eles já estavam começando um trabalho ali. Já estava na Globo, já estava no... Não, já tinha um meio já tinha um domínio, mas eles não tinham ainda conseguido fazer... A hegemonia total. A hegemonia, né? inclusive do controle legislativo sobre isso. Até porque essa história, por exemplo, de teoria de gênero, que parece um negócio moderninho, que surgiu nos últimos 5 anos, isso já estava sendo discutido na academia, o nego já estava tentando forçar a barra com isso aí, mais de 40, 50 anos, se você for parar para pensar. Então que é a busca da quebra da família. Então, mas aí eles tiveram que... Assim, também não foi a internet. A internet veio como um fenômeno extemporâneo, né, aleatório, exógeno, externo ao que o cara estava planejando. E aquilo surgiu e o cara falou, e agora? E aí eles usaram a pista toda. Mas aí há um movimento, que eu acho que é um movimento, eu acho que, assim, de contra a cultura, só que eu acho hoje que as pessoas... A gente percebe que tem muita gente que não se identifica com isso, né? Mas mesmo assim, o nível de informação que nós conseguimos fazer é um ruído perto da máquina de guerra que esses caras têm de hegemonia. Exatamente. Então eu não acho que o wokeismo está caindo. Eu acho que ele se fortalece, né? Ele tem, como toda guerra, ele perde algumas batalhas, então ele dá umas derrapadas, e assim, isso que aconteceu foi uma derrapada, né? Mas ele está se organizando para continuar. Como todo socialismo fabiano, ele está se organizando para dizer, eu estava aqui, eu queria ter avançado até aqui, não consegui. Tudo bem, eu vou ficar aqui. E daqui para frente eu vou continuar meu passinho. Entendeu? Ele tem se organizado para tomar conta da política. Ele ainda tem os meios de ação financeira. Mas esses números... E aí a gente entra num ponto que começou a acontecer, por exemplo, a galera começou a desanimar de ir no cinema, né? Vou cancelar minha assinatura da Netflix, né? Porque, parece que os caras, às vezes, eles gostam de perder, né? Tá ruim, o pessoal tá reclamando, mas não tira a assinatura porque quer ver o Stranger Things, não sei o quê. Aí o cara vai lá e lança um filme que é quase uma apologia a ter interesse libidinoso em pessoas que não têm idade para tirar carteira de motorista. Então, que é o tal do das meninas dançando. Isso, aquele negócio lá. Então, eles começam a perder assinantes e a gente chega num ponto em que, as ações da Netflix, por exemplo, há um ano atrás, elas estavam valendo 77,97 dólares. E da última vez que eu chequei, estava 33,89. Eles começam a perder assinantes. Vaza um release da Netflix, um release interno, em que eles falam pros wokes, né, pro pessoal que está lá dentro, olha, galera, nós temos que fazer filme para todos os tipos de orientação política. O nosso conteúdo não pode ser assim. Se você se sente ofendido por isso, tchau. Rala. A porta da rua é excelente. Então, as ações da Disney, a Disney tá comprando todo mundo. A Disney virou... Você pega todas as grandes propriedades intelectuais, do Star Wars aos filmes da Marvel, né? Tudo dia. Exatamente. E aí teve um pico no valor das ações deles. Não tá em dólar não, tá em reais, tá? Desculpa. Em 2021 de R$ 73,80, e agora tá a R$ 33,21. Obviamente que
na hora que eu fiz a pauta estava um valor, agora deve estar outro, e quando você assistir está outro. Caiu bastante. Mas a gente até põe o gráfico para se precisar. A questão é que caiu bastante. Você acha, você que entende dessas coisas de mercado financeiro, cara, não me parece uma coisa trivial, que o cara fala, tudo bem, perdi tantos bilhões e... Tá certo, os caras têm grana pra queimar. Tudo bem que tem pra queimar, mas chega uma hora que o cara deve acender uma luz assim e falar, galera... Então, cara, assim, o que acontece? Eu digo sempre o seguinte, cara, o mercado financeiro, o dinheiro, ele é uma forma de uma métrica do sucesso das suas ações, não da companhia, das suas ações estratégicas, né? Então, meio que você vai ganhando dinheiro ou não de acordo com o seu acerto. Há um fator de imprevisibilidade. Eu acho que os loucos falam assim, cara, o que aconteceu? Houve uma reação inesperada no mercado, causada pela internet, pelo meio de comunicação de massa, pela reação das pessoas, a questão, acredito também, uma questão espiritual, religiosa, né? Uma reação cristã, uma reação que o cara não esperava, geopolítica, vindo do Oriente. Então, a reação aos woke, ela não veio só do Ocidente. Isso. Teve uma reação do Ocidente, mas teve reação dos países árabes, reação da China. Assim, os caras enfrentaram problemas, eles não têm domínio global, eles querem construir uma ordem mundial, mas eles não têm uma ordem mundial, eles têm muita força, mas não têm um império mas ainda. Na China eles mudam as coisas, cortam cena, não sei Isso, então, mas tem reações, os caras não conseguiram dominar tudo, eles estão brincando de war, né? Eles ainda estão conquistando 24 territórios e a Oceania. Acontece um negócio que muitas vezes a gente gosta de associar esses movimentos a um país, e olha, veja bem, o povo americano não gosta desse negócio. Óbvio, o redneck que tá lá o cara do Midwest. Eu acho que são mega capitalistas, cara. É mega metapolítica. Uma pequena elite que, por meio de certos agentes políticos, está colocando isso em andamento. E esses caras, eles começaram, por exemplo, começa a dar problema no lado financeiro. Eles começam a perder dinheiro. E não é só na agenda cultural. Né? Se a gente pega na agenda verde, a Natura, que é um exemplo sempre foi tida como um exemplo de boas práticas ESG e tal, tinha empresa para tudo que é lado, está começando a fechar várias filiais, porque eles estão vendo que eles estão inchados demais, os processos são ineficientes, e eles perderam o número que a gente tem aqui, é mais de 60 bilhões de valor de mercado. Grana, né? Cara, não é só a Natura. O que eles notaram? Eles falaram assim, cara, olha só, vou dar um exemplo, a agenda ambiental ESG. Você chegava algumas semanas atrás, o Valor Econômico lançou um caderno ESG. Na mesma época, a Exame lançou o MBA ESG. Sim, você tem uma ação coordenada, claramente cercando essas coisas. Mas o que acontece? Quando acontece esses eventos, acontece, cara, extemporâneos aqui, nem... aí sim, extemporâneo. O cara falou assim, pô, isso é aleatório, é fora do tempo que o cara imaginava. Ele estava indo bem, de repente essa coisa estourou e teve uma reação inesperada. Isso reflete no preço, os caras vão recolher. Falou assim, opa, a gente estava andando com a legislação... Não quer dizer que eles desistiram. Não, eles estavam andando com a legislação, não só com a legislação, através da legislação, outros setores, a educação, falou, pô, agora vamos dominar o econômico. Só que houve uma reação grande, eles não conseguiram um sucesso econômico. Então, um cara está recolhendo o trem de pouso, perdeu dinheiro, falou, calma, vamos tocar aqui, vamos voltar. Vamos voltar à parte financeira de mercado, mas vamos continuar pressionando a parte legislativa, até que esse cara não tenha mais saída, porque esse aqui ainda tem saída. Então, assim, vamos quebrar os concorrentes. Eles viram o movimento para onde a gente correu. Eu também tinha, eu deixei de assinar a Netflix, eu deixei de assinar a Disney, deixei de assinar esses caras todos. Eles estão vendo isso. Falei, tá ótimo. Como eu consigo, daqui a pouco, cara, ir cercando através da legislação e impondo a minha vontade? Foi assim que o comunismo foi feito no mundo todo, né? Através do processo legislativo, subvertendo a democracia por dentro. Pô, é o que a gente está vendo aí, né, velho? A gente está vendo aí. O ângulo que eu quero dar aqui não é nem que, ganhamos, eles perderam. Ora, tem uma oportunidade para ação aqui. Porque, veja, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, os caras estão perdendo valor de mercado, a BlackRock e a Vanguard, que são o pessoal que não manja, são assim... Eles são donos do mundo, da maior parte do mercado ocidental, né? Eles começaram a pisar no freio, a tirar a grana deles dos fundos ESG. E aí acontece um negócio curioso, que é, por conta de um conflito militar e geopolíco, que foi o conflito que aconteceu na Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia. Não vamos entrar no mérito de quem está certo, quem está errado, se a OTAN foi ou não foi. O que aconteceu é que houve um efeito. Rolou o ataque do Putin, né? E aí, de uma hora para outra, os países ocidentais, né, os países ocidentais instrumentalizados por essa elite financeira e etc., eles começaram a acionar a máquina deles,
né? E começaram, não, então vamos sancionar, fazer sanção econômica contra a Rússia. Nós vamos boicotar os caras, querem que... Vou parar de vender prato russo nos restaurantes. Fizeram aquele escarcéu. Cara, os caras ofenderam todo o sistema legal para pegar patrimônio de cidadão russo, que não necessariamente tinha alguma coisa com Putin, né, velho? Nem tava por a guerra. Tipo, pegar a gente por causa do Lula, né? Tipo, não tem nada a ver com isso. Então, os caras começaram a ir para cima, fecharam as portas, tiraram a Rússia do SWIFT, ou seja, eles não poderiam mais receber dinheiro internacional e tal. E falaram, tá bom, agora nós vamos sangrar vocês financeiramente. A Rússia olhou e falou, hahaha, tá vendo esse gás aqui, que é a energia limpa, que vem do meu país e que esse continente aqui inteiro precisa para sobreviver ao inverno? Uma vez que vocês quebraram tudo que era energia suja. Putz, deu ruim, né? Não tá chegando mais aí. E agora? Aí os caras acendem um alerta. Eles começam a queimar carvão de novo para se aquecer, começam a aparecer alguns fundos de investimento sustentável querendo ter um olhar responsável e realista sobre os combustíveis fósseis. O esquema todo começa do ambientalismo ali começa a ser revisto, né? Ao passo em que a economia russa, ao invés de ela cair, ela sobe. E assim, houve um momento tão dramático, mas tão dramático, que o rublo chegou a se valorizar até 100% em relação ao dólar. Porque ao mesmo tempo que isso acontecia, os Estados Unidos começaram a queimar dinheiro para ajudar a Ucrânia e aí, obviamente, né, tem um interesse geopolítico, tem um interesse humanitário também, tem civis inocentes sofrendo, a gente não quer minimizar isso, né? Até porque a gente sempre fala que o material não é tudo, né? Para reclamar dos caras queimar dinheiro, não. Exatamente. E aí a hegemonia desses caras do sistema financeiro que instrumentaliza as economias e os governos ocidentais americanos começa a dar uma balançada. E conforme isso acontece, surge um sujeito dentro do Ocidente causando uma disrupçãozinha também. Né? E aqui, novamente, eu não quero tratar o sujeito como um messias, como um salvador, não é por aí. Né? Acho que a gente tem que ver as coisas com mais parcimônia. Que é o Elon Musk. O Elon Musk, ele está numa posição bem específica. Ele é um dos caras que foi um dos garotos propagandas da energia limpa. Ele é o cara da Tesla, é o cara do carro elétrico, é o cara que não tem medo de fazer o carro elétrico e quebrar os petroleiros. Né? Ele é o cara das telhas solares, é um gênio, ele manda foguete para Marte. Tá certo que tem um mérito, né, da engenharia e tal, dele ter escolhido os profissionais certos, ter atuado da maneira certa, mas tem muito lobby também que ele fez com o governo. As telhas solares, elas são, por assim dizer, o cara faz uma telha solar que é mais barato que uma telha normal. É óbvio que tem um subsídiozinho, um negocinho ali. Não, e a X-Space, né, SpaceX, a história dela é muito interessante. O cara tentou lançar, acho que o terceiro ou quarto foguete, já estava destruído, não estava conseguindo, estava quebradão, cheio de fundo de pensão americano financiando, bancando, imagina, porque também o governo lá falou, irmão, vai lá, bota lá. Sim. E aí o cara tentou a última ou penúltima, deu certo, mas foi aquele sufoco. Né? Foi aquela que subiu e voltou. Isso. Caraca, e a gente tá falando isso não pra dizer que, puta, esse cara é um lixo, é só pra falar, galera, calma lá. Pô, beleza, o cara é inteligente, tem um puta de um mérito, ele fez coisa pra caramba, eu não faria o que ele fez, não conseguiria fazer. E o que ele tá fazendo no Twitter? Mas o lance exato. É legal. E aí o que ele faz? Ele literalmente acordou, mas pro nosso lado, né? Ele tava do outro lado então, e isso que eu ia falar. Olhou e falou, opa... A gente tinha que dar um nome pro cara que acordou de acordar, né? O woke do woke. He woke. Era apenas um sonho, é que nem filme, né? Era tudo um sonho. E aí, esse cara, ele faz o seguinte, ele é o garoto propaganda da energia limpa e do caramba. E o que ele faz? Ele começa a comprar briga com os caras. Antes dele comprar efetivamente o Twitter, ele veio a público, divulgou print de uma conversa dele com Bill Gates, em que ele, com uma linguagem um pouquinho mais diplomática, manda o Bill Gates tomar naquele lugar. Fala, olha, a Tesla é uma das empresas que mais fez bem para o meio ambiente, tal, é uma das empresas que mais está envolvida nisso, você disse importar com isso, mas você nunca me deu um segundo de conversa, nunca investiu na Tesla. Eu não quero ter nada a ver com você, bicho, vai catar coquinho. Manda o cara embora. Ele não só manda o cara embora, como ele tira um print e posta no Twitter para todo mundo ver, né? Que é aquele caso. Nesse caso, você vê que o cara não é bonzinho porra nenhuma, né? O cara quer botar... nem o Bill Gates é bonzinho, nem o Elon Musk também, que o cara, né? Que botar treta no Twitter. Exatamente. E aí, esse cara começa a causar uma disrupção ali, os caras começam a ficar perdidos, no meio do caos que já tá acontecendo, ele faz isso, e aí o que ele faz? Pô, tem um negócio aqui que influencia a política americana e a política internacional, que é o Twitter.
né? Que é onde estão as discussões. Às vezes, você que está assistindo aí, você pode não ligar muito pro Twitter, mas o jornalista que publica as notícias que vão influenciar a tia, ele seguia pelo Twitter. Sim. Então, se nego chega o choque nele no Twitter, ele fica balançado, ele abaixa o tom na reportagem, ele vai lá e compra o negócio e começa a misteriosamente, depois que ele compra o negócio, certas opiniões que eram mais suprimidas começam a aparecer e a ter mais tráfego. Eu ganhei mais de 30 mil seguidores de lá pra cá sem fazer nada. Eu sou muito menos ativo no Twitter hoje do que eu era há tempos atrás. É uma loucura. E acontece mais, né? Ele tá gerando essa disrupção interna, dando voz para quem não era tão ouvido e tal, e fazendo uma nova movimentação financeira, e aí é um movimento, esse pessoal tomou o mercado, o Elon Musk está tentando tomar um pedaço para ele, né? Sim. E você tem a economia americana sendo abalada. Um das grandes balizadores, por assim dizer, da economia americana é o petrodólar, né? Porque petróleo, né? Ele é negociado em dólar nos países do Oriente Médio e tal, e a Arábia Saudita olha para isso e fala: esse negócio de petrodólar, eu vou começar a aceitar outras coisas. Lascou! Cara, você sabe que uma das discussões, assim, que foi feita o euro, o euro começou mais forte que o dólar, inclusive, tá? Bem mais forte que o dólar. Depois inverteu e tal, mas começou mais forte. E durante um tempo, a Europa, logo depois da zona do euro, e com o apoio da ONU, óbvio, eles quase conseguiram tirar a hegemonia do petrodólar, começar a negociar em euro, que seria um negócio assim e tal. E os Estados Unidos fez uma pressão política tão grande e não conseguiu. Esse é um dos pontos que os Estados Unidos entendem que é fundamental para manter a sua hegemonia financeira, que é a negociação de ativos em dólar. E aqui, então, por isso que esse ponto... interromper, é só porque, novamente, como a gente tem... Boa parte da nossa audiência conserva a reaça também, né? Quando a gente fala os Estados Unidos, nós não estamos falando dos Estados... essa elite que instrumentaliza os Estados Unidos. Os democratas, cara, mas também tem alguns republicanos nessa. Muitos Estados Unidos já foi tomado, né, cara? Já foi tomado, assim, já foi capturado também. O Trump fala isso, né? Você vê, o Biden, quer dizer, você tem uma agenda ali dentro, tem lugares que foi liberada a droga, os caras estão que nem zumbi na rua, na Califórnia, Nova York e tal. Então, assim, a gente está falando dos Estados Unidos e está falando dessa turma que instrumentaliza a economia e tenta impor uma pauta moral. Mas só eu dei esse parênteses para dizer a importância desse movimento do Oriente, falar assim, é a hora de voltar à multipolaridade e botar nossa moeda no jogo. Exatamente. E aí, olha que engraçado, conforme esses caras começam a perder a hegemonia, o controle quase total, né? A gente tem aqui no Brasil um presidente que foi eleito, novamente, Hollywood, né? É um titã, tá perdendo dinheiro, né? Sim. E a gente tem um presidente que foi eleito aqui, que o cara, ele foi eleito com o apoio desses caras que estão perdendo a força agora, né? Os Vingadores fizeram campanha para um candidato à presidência da República do Brasil, né? Então, assim... E, de repente, esse cara que se elegeu, porque, ora, um presidente, especialmente de um país periférico, e aí vocês entendem disso melhor do que eu, né? Ele não governa sozinho. Ele precisa, na economia que a gente tem atualmente, no mundo mais globalizado, ele precisa de apoio estrangeiro. E se o principal apoio do cara tá caindo, e se esses são os caras que propõem essas ideologias e esse tipo de ação aqui tá balançando, esse cara perde a força, por exemplo, de silenciar os opositores usando a mídia internacional, usando sanção e etc. E ele perde uma baita de uma força política. Então, a gente pode estar vendo uma situação agora em que está todo mundo aqui meio descontente com o resultado, com o que aconteceu depois das eleições, né? Que é uma repressão do caramba. Mas, assim, é um negócio que tende a não ter tanto fôlego assim justamente por conta da situação externa. Cara, eu não acredito nisso. Desculpa te falar isso, não acredito. Por quê? Os woke estão perdendo apoio da massa do povo, de uma parte do povo que aparece, é dito no Twitter, aparece ali, aparece aqui, aparece no mercado, aparece no momento em que as pessoas param de comprar a ação da Disney, sai no Netflix, beleza. Mas lembre-se, os caras ainda estão no poder, os caras que estão no poder na América Latina irão enfrentar problemas econômicos, porque de novo, os woke mandam numa parte do mundo, mas não são um império globalista ainda. Então, assim, eles também têm suas fragilidades.
a multipolaridade implica em problemas econômicos, como tem acontecido na América Latina. Quer dizer, há a possibilidade de ter uma onda de direita na América Latina como consequência desse fracasso dessa união da América Latina, não, espero que não formal, né? Mas pelo menos política, como tem toda a esquerda hoje. Mas veja, cara, eles dominam hoje, tá? A mídia, eles dominam o legislativo. É o que você está vendo aqui hoje no Brasil. Os caras dominam o legislativo, os caras dominam o judiciário, os caras ainda têm hoje meios de ação. Eles ainda não conseguiram transformar... Dominam a academia. É muita coisa. Eles não conseguiram transformar totalmente as massas. Eles não conseguiram transformar, mas é um processo. O cara recuou. E a gente está vendo pedaços desse recuo. Pedaço da Disney, pedaço um pouco do cara. Mas assim, o cara errou, mas o BlackRock não deixou de querer dominar certos mercados, entendeu? O Vanguard, entrou o dinheiro, saiu do USD. Mas assim, você vê assim, pô, cara, o USD ficou um pouquinho mais magro, mas ainda tá lá. É tipo eu ficar 1 quilo mais magro. Não vai mudar muita coisa. Eu acho que tem a briga. Eu acho que assim, a gente tá vendo uma reação dos outros. Por exemplo, eu conheci muita gente que era, cara, defendia abertamente a ideologia de gênero, tá? E gente que era, digamos assim, conservadora, né? Com muitas aspas, mas pelo menos assim, pelo menos era hétero, enfim, sei lá. E aí, de repente, hoje ela fala assim, eu já não defendo tanto, eu já acho que quando tem você vê exageros. mutilar a criança, por exemplo. Por quê? Porque também a turma usou a pista muito rápido. Mas, cara, você vê hoje o governo federal falando da linguagem neutra, entendeu? Aberta, e o jornalismo comemorando. É claro, quando você vai pro povão, o povão fala, não, cara, eu não quero isso, entendeu? Eu vou te falar, você é acusado aqui, nem sei se vai dar processo, mas tô nem aí. Eu fui numa loja sábado, eu ia entrar na loja comprar um negócio, eu ia entrar. Aí eu olhei assim, tinha 3 toalhas. Aí tinha obrigado, obrigada e obrigade com X. Eu parei, falei, não vou apoiar. Não vou apoiar, mano. Não vou apoiar um negócio que escreve português. Ela tava com a minha filha. Ela falou assim, pai, você não vai comprar por quê? Aí eu falei na vendedora, falei, cara, uma loja que escreve português errado, eu não vou apoiar. Então isso não existe no português, entendeu? Não existe. Então, agora, que os caras estão com os domínios... Eles estão usando linguagem de gueto. O que acontece é o seguinte, a gente está pelo menos reagindo a certas imposições, cara, com os argumentos que a gente tem. Não vou gastar dinheiro com isso. Mas que esse cara, eu não acho que esse cara, assim, há uma oportunidade... É que eu acho que esse apoio também, só para complementar o que ele está falando, esse apoio é parcial, né? Não foi assim, vamos eleger esse cara aqui. É o cara que tinha para poder... Foi mais ou menos a gente apoiando. O cara era para tirar o presidente atual, assim como eles fizeram para tirar o Macri na Argentina, eu não acho entendeu? Que o sonho do woke é o Lula, entendeu? Eu não acho. E vice-versa também não. Não acho que o Lula vai ser subordinado ao wokeismo. Eu acho que ele vai seguir com a pauta dele também, enfim. Mas que caminha, cara? Entenda o seguinte... só um super parênteses aqui para o nosso... tem um artigo bom da Paula Smith que explica isso, mas para entender por que, cara, esses oligopólios amam e andam de mão dada com o comunismo ou com o Estado socialista. É muito simples, cara. Por quê? Eles usam o Estado, esses grupos usam o Estado como meio de distribuição de renda para eles. Então, assim, imagina se a gente aqui fosse oligopólio, nós somos as farmacêuticas. Você vai criar uma vacina, você vai criar uma vacina, eu vou criar uma vacina. Aí você fala assim, pô, cara, a gente vai ter que disputar no mercado para dizer qual vacina a gente vai vender, tentar convencer o nosso produtor a comprar a minha, a sua vacina. O que é mais fácil? Eu chegar para o Estado e falar assim, compre, sabe, 34 milhões da minha vacina, 34 milhões da dele, 34 milhões da dele. Entendeu? Diz que dá tudo certo. Então, assim, o Estado fala, ó, vocês não vão escolher nada. Agora tem 3 vacinas aí para vocês, tem que tomar, tá tudo no SUS, porque viva o SUS. A gente ganhou bilhões de dólares, um Estado que tira a liberdade de escolha do cidadão. Existe um ponto... Só isso. É por isso que eles vão de mão dada. Transferência de renda para os oligopólios. É óbvio que eles não caíram e que eles não estão nem perto de cair, mas o ponto todo é o seguinte. Existe, em primeiro lugar, essa reação, né, de fato. Inclusive, eu concordo com você. Né? Existe essa reação e existe, no meio dessa desestabilização, alguns espaços para ação, mesmo que espaços pequenos. E esses espaços podem ser aproveitados para avançar um pouquinho na nossa agenda. E muitas vezes, essas mesmas elites que instrumentalizam o Ocidente
Ora, eles sabem como o mercado financeiro funciona, melhor do que qualquer um aqui, imagino eu. Eles veem a prosperidade econômica do Oriente e eles sabem que eles podem, e provavelmente já estão, tentando colocar uns tentáculos ali. Eles não são ideológicos, eles não são partidários de uma parte do globo. O ponto é que nós não podemos estar ignorantes a isso e temos que aproveitar as pequenas oportunidades que surgem para a gente conseguir colocar um pouco da nossa agenda num canto, Sim. colocar Que é no o que outro. a gente faz aqui. É isso aí. E é o que apareceu agora. Apareceram micro-oportunidades e a gente consegue aproveitá-las, né? Quer seja em olhar mais para um lado do globo em que a gente não olhava antes, né? Quer seja em talvez parar com essa romantização do lado do globo que a gente tratava como mocinho por muito tempo. Existe uma oportunidade para crescimento tanto de cada indivíduo, né? O cara que ele tem o negócio dele e ele vai buscar um investimento, talvez se ele não olhar tanto para o Ocidente, ele olha para o Oriente, ele começa a fazer um negócio mais para lá, ele seja mais bem sucedido, tenha menos cerceamento da liberdade dele. O sujeito, o PayPal pode dar uma multa de $3 mil nele porque ele falou um negócio errado no Twitter. Talvez tenha uma alternativa mais ligada a esse outro lado que está surgindo e que não vai fazer isso com você, entendeu? Então são essas pequenas brechas eu que a hoje, gente tem cara, que te falo, aproveitar. eu sou um apoiador de uma migração de fluxo financeiro para o Oriente, né? Porque o Oriente tem hoje alguns valores, não vou dizer que são todos, não é bem assim também, sabe disso. Eu também acho. Mas alguns valores que cuidado, respeitam alguma liberdade ou que te deixam uma escolha razoável, entendeu? Uma escolha melhor. O Ocidente hoje, ele está asfixiando qualquer pessoa que não esteja na pauta hegemônica. Seja financeiramente, seja legalmente, seja moralmente, seja através da sua liberdade de expressão intelectual. O Oriente ainda não faz, talvez faça, né? Talvez imponha a sua religião, enfim, ou a sua ideologia, mas hoje você ainda consegue ter um pouco mais de uma liberdade maior do que você tem no Ocidente. É incrível, né? Que a gente Incrível. É isso aí. Então eu acho que para concluir, né? Porque o mote da temporada é o que é de bom no mundo. O que é de bom no mundo. Apesar de tudo isso ser muito ruim, né? Dessa repressão toda ser muito ruim, o que é de bom é que abriram-se algumas oportunidades para a gente agir e nós podemos aproveitá-las, né? Sim. O Go Woke e Go Broke, ele é verdadeiro no sentido de que há um prejuízo financeiro, não no sentido de que eles estão completamente destruídos. Quebrados. Né? O que eu acho que é muito bom é perceber o tamanho dessa reação das pessoas que dizem assim, eu não quero ver desse jeito. Não foi uma coisa pequena, né? Não. 60 Talvez bilhões não é pouco. O que haja de bom é justamente o ímpeto do ser humano de insistir em procurar a verdade, em agir de acordo com ela, mesmo que isso custe o seu entretenimento, talvez em alguns casos parte da sua renda. O sujeito vai ter um emprego pior, ele não vai conseguir trabalhar numa mega corporação e ganhar uma grana ferrada, né? Mas também não quero, né? Exatamente. Não quero. Então, prefiro não ganhar. Esses pequenos sacrifícios que foram feitos por essas muitas pessoas Surtiram algum efeito. Surtiram algum efeito e geraram ou aceleraram um processo Eu tenho um que estava outro para acontecer. ponto que para mim é um olhar para nossa temporada do que é de bom. É que várias vezes aqui e várias vezes aconteceu e sempre vai acontecer, até porque a gente tem um Deus que olha por nós, a gente aqui, nós três pelo menos acreditamos nisso. Existe o imponderável, cara. Esses caras acham que tem o controle da situação e de repente uma porra de uma internet, que tudo bem, todo mundo sabia que ia ser revolucionário, mas não sabia que ia para esse lado. Foi uma das coisas que catalisou um monte de coisa. Um negócio que eles usam como instrumento de vigilância. Exato. Né? Então, assim, a gente não sabe e sempre as coisas acontecem bem diferente do que a gente imagina. Se você pensar na sua vida pessoal, se você pensar na história, sempre aconteceu assim. Em 1911, ninguém ia falar que ia ter uma guerra mundial, que ia ser a maior carnificina da história até o momento. Em 1996, ninguém ia falar que ia ter uma multidão de gente anti-woke, né? Que o woke nem existia. Mas, enfim, o imponderável existe e a gente tem que fazer o que é certo, independente de se o mundo inteiro está contra ele. Desculpa. Não, eu concordo com o Trelli, cara. O que eu acho que assim, foi muito bom no mundo é perceber que as pessoas ainda têm convicção moral
que vão além das questões materiais, que certas ideologias que pareciam ser únicas, que pareciam ser dominantes, cara, elas foram questionadas abertamente. E essa reação talvez tão violenta que a gente esteja vendo do sistema, seja porque ele não aceitou ser questionado. Sim. Só que o povo questionou. Então, assim, eu vejo assim, eu não estou falando de perfis machistas, estou falando de que defendam a masculinidade. A quantidade de perfis que eu vejo no TikTok, no Instagram, que tem inclusive dado conselhos de relacionamento, de defender a masculinidade, falar, cara, o que é ser um homem, de tentar encontrar um caminho, de mostrar, ao mesmo tempo que defende a religião, que fala sobre, de forma muito, não é de forma carola, não, nem uma forma até de forma alta, moderna, no bom sentido de que você aprendeu com as coisas que vieram, que aconteceram diferentes, você não vai pregar da mesma forma que um cara dos anos 70. A masculinidade também se transformou, tudo se transformou. Mesmo que venha com a corruptela da teologia negra, que não existe, a gente está falando de teologia, o que vem antes? Teologia. Então a teologia voltou a ser um assunto na moda. Entendeu? Agora, finalizando, né, pra gente... Acho que eu vou colocar coisa numa linguagem que até os nossos amigos liberais que foram tão achincalhados durante esse episódio todo entendem. Né? Bom, a gente está falando que a vontade de Deus é soberana, que é imponderável, que Deus age de formas misteriosas. Tem o lance do livre-arbítrio, do ser humano, que tem a centelha divina e tal. Mas tem um outro negócio que todo liberal sabe. Um tal de um Ludwig von Mises, que é muito utilizado por essas elites financeiras em alguns casos, inclusive o sujeito era até financiado por esses mesmos caras que aprontaram essa pataquada toda. Ele disse um negócio que é impossível você calcular, você colocar no cálculo econômico a preferência humana. Uhum. E se você não consegue calcular a preferência humana, você pode ter o algoritmo que for, você nunca vai prever essas pequenas subjetividades. Você não sabe para onde a vontade humana vai. E a vontade humana, em especial quando ligada ao transcendente, quando ligada a uma vontade maior que ela, tem força para derrubar Babilônia? A vontade do Davi, ligada alinhada à vontade de Deus, derrubou Golias. Pois é isso aí. Muito bem. Então se despede aí do pessoal. Muito obrigado aí, pessoal. Vocês que assistiram, por favor, nos sigam em todas as redes sociais, todas elas. No Instagram, no TikTok, no Twitter do Trielli, no Twitter do Arthur. Todos eles apareceram aí na tela. E se você é um alternativão, você não gosta de monopólios, as plataformas de vídeos alternativas, nós também estamos presentes lá, tanto no Rumble quanto no Odyssey. A gente não fala muito porque o YouTube não gosta que você clique e saia daqui para ir para lá, mas estamos lá também, tá bom? Isso aí. Tamo lá.